Pode ir. Vamos lá, hein? Contar, hein? 1, 2. Marquinhos não mudou nada também. Atenção, cala a boca aí, caralho. Último. Todo mundo sério, hein? Porra. 3. Fala aí, galera! Tá entrando no ar o nosso AVCast, o nosso primeiro papo no novo canal da plataforma. A gente tá começando um projeto diferente. Tô ao lado... Ao lado? Mais ou menos ao lado do nosso Bismarck. Pra gente trazer um bate-papo mais informado. Vocês estão muito acostumados com a plataforma, que a gente fala muito de Vasco, a gente tá sempre destrinchando as coisas do Vasco. Inclusive, a gente vai estar transmitindo esse primeiro papo no canal 2 da plataforma, o AV+, apenas para dar um upgrade. Você que é inscrito no canal, se inscreve também no nosso... Vem junto, exatamente. Não vai estar aqui sempre não, a gente quer que você vá lá para o terceiro canal. E o nosso papo é um papo assim... que envolve tudo. A gente não vai falar só de Vasco, não. Aliás, muito pelo contrário. Quanto menos Vasco, melhor, né, cara? Vamos falar de outras coisas. Vamos falar... O Vasco tá no bolo, né? Até porque o Vasco tá passando um momento tão complicado, porque se a gente puder desanuviar aqui e falar de outras coisas, é melhor, né? E quem tá aqui comigo é o hostess. É o convidado. Bismarck, como vai, Bismarck? Tudo bem? Cara de canalha. Como geralmente você sempre perguntava tá como tudo é que bem? eu tava, tá tudo bem, eu falava, tá mais ou menos. Hoje tá tudo bem, vamos falar de outras coisas, não vamos falar só do Vasco, não. Então eu queria que você apresentasse, além daquele careca que vem de Friburgo, que eu não sei como é que ele não sente frio, os nossos dois convidados do primeiro AVCast, Bismarck. Deixar registrado que estamos fazendo o nosso primeiro podcast. Verdade. E para nós é um prazer poder estar recebendo Aguinaldo Luiz Sorato. Para quem não sabe quem é Aguinaldo Luiz Sorato, craque de Bacabal. Craque que veio de Araras. É verdade. E o nosso grande amigo Marquinho, que é o... Não, peraí. Vamos explicar porque que o Marco Romano tá aqui. Marco Romano tá aqui pra ajudar na entrevista e pra entregar o Sorato. Pra entregar o Sorato. Porque hoje... As estruturas da casa do Sorato vão ser abaladas. Não tenha dúvida. Um casamento de 38 anos, 2 meses, 12 dias e 8 horas. O cara já é avô já, cara. Tu tá querendo derrubar. Duas netas. Duas netas. Aliás, eu tô vendo. Aliás, eu tô vendo ali a vinheta. E o nosso queridíssimo Emerson veio direto de New Freiburg. New Freiburg. A coisa que me dá mais raiva é quando o nego vê Sorato e fala assim, pô, dá pra voltar pra jogar. Aí o nego olha pra mim e não fala nada. Não, o que eu acho mais legal é quando você se apresenta e fala assim, fala Bismarck, e aí Sorato. A gente exatamente. Direto. Não, fala Bismarck, fala Sorato, beleza? Não é assim que acontece? É verdade. Agora eu tava vendo e na festa do Roberto agora da estátua, muita gente veio falar comigo, pô, Sorato, dá uma foto. Me confundiram, chega, não, você vai entregar a faixa pro Roberto. Porra, deixa. Aí tô entregando, aí a faixa tá na mão do Bismarck. Falei, tá explicado, porra. Me confundiram de novo. Deixa eu dar uma moral aqui. A gente hoje tá aqui no meu prazer. A gente tá nos estúdios da WRV Publicidade. E por aqui que na Barra você da Tijuca. mudou a voz pra falar? Não, porque eu queria falar da nossa vinheta, porque tem alguma coisa faltando aí, porque a nossa vinheta, você tá vendo aqui, tem café, tem água, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo... Tem negócio de chopp ali, uma cervejinha. A nossa logomarca... A gente vai botar um chopinho. Mas não tem chopp. Não tem chopp, mas... Tem que providenciar, cara. Tem que chamar um chopinho, né, não, cara? até o final do... Tem que ter? Até o final aqui tem que ter, Tem aquele aplicativozinho, né? Tem o... Negócio mas é só aqui fora tem. Vai aqui em cima do barzinho. Ô Marco Romano! Se com água. O Marco Romano, do Sorato, antes da gente começar, o Marco Romano é todo soltinho, que nem arroz. Aí agora chega o microfone e ele já faz assim. Fala aí. Fala agora se tu é homem, porra. Aquele ex-jogador que você acompanhava ele. Aquele cheio de dente. O que eu vou A partir de 93. Cara, pra mim é uma honra e a realização. Vem com essa resenha de honra, sonho, não, porra. Só ídolo aqui. Mané. Eu não mereço isso daqui, porque aqui só tem gênio. Então tchau, porra. Vai embora, cacete, porra. Se não merece, abre a porta e vai. Porra. Eu quero saber o seguinte, vai ser homem pra assumir as coisas aqui? Então vambora. Que falou em off. Falou em off também, daquele outro. A galera que tá nos vendo quer saber das histórias. O que eu puder agregar de história engraçada, vambora.
Então a primeira pergunta para o assustado, o Sorato, quando faz pergunta brava pra ele dá aquele risinho. Como é que é o risinho, vai? Por falar em susto, vocês estavam falando da festa do Roberto aí. Queria saber do Bismarck, como é que ele... Do Bismarck, né? É, do Bismarck. Do Bismarck, Do Bismarck do meu lado aqui, do Sorato, sobre o susto que ele levou da Vanessa Rich gritando maricá na cara dele. Porra, eu tomei, tava 10 km de distância. Não, a nossa sorte é que o retorno não tava muito bom. Pior que é. O Roberto fez assim. No palco ali. O Roberto só faltou e falou assim, porra! Não? Porra, para de gritar, mulher! Porra. Beijo, Vanessa, queira-me bem. Soratinho, você é de Araras, né, cara? Isso. E em Araras? Como é em Araras? Araras, eu conheço a Serra das Araras. É pra lá? Araras É pra aquele lado? Tinha usina de Cana-de-açúcar. É de lá que saiu o Roberto Carlos, não foi? também. Araras cantor? é... Não, é o time que tomou de 6 gols do Edmundo, né? Isso. É o time que tomou o primeiro gol de falta do Rogério Ceni. Também isso. Porra, é bom esse time, né? É só nhaca, né, meu irmão? Araras é ali da região de Campinas, né? Campinas, Limeira, do lado de Limeira. Boa ali. terra ali, né? É ali. O interior de São Paulo é muito Pô, próximo. Limeira, né? cara, eu conheci Limeira, conheci o estádio lá, Major Levi Sobrinho, é terra da laranja, cara. Isso. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, pô, que laranja é bom pra caramba, laranja. Eu falei, então me dá um suco. Era bom não, cara. Não. Gostei não, a feira lá perto de casa, o suco era melhor, cara. Alô, Limeira, um abraço. Mas a cidade, o forte ali, essa agricultura ali é muito forte, né? Limeira era laranja, Araras era cana-de-açúcar, né? Então, entre outras também. A Mas cachaça era boa lá, não? é boa. O interior de São Paulo... Você era muito garoto, já bebia não, cedo não, assim, senhora? Já não, vai se não. entregar logo, pô, Pegava na né? enxada lá. É. Como é que é o esquema? Cara, eu nasci numa fazenda, pra você ter uma ideia, né? Que coisa lúdica, né, Bismarck? É, verdade. Imagina Isso aí Sorato eu não de... sabia, não, sabia. Ele no cavalo, ele cavalgando. Nossa, José Leôncio. Não, sim, mas é verdade. Eu nasci numa fazenda e morei até 6, 7 anos de idade numa fazenda. É mesmo? Você montava cavalo, Sim, laçava, Qual novilhos? foi o lugar que a gente montou uma vez a cavalo? Que eu tava morrendo de medo. Não, foi Paraíba do Sul. Não. Paraíba do Sul. Botaram a gente, eu e ele, pra montar um cavalo. Eu apavorado. E esse aí parecia o maior boiadeiro do mundo. Agora você tá sabendo por quê. Agora eu tô sabendo. Não sabia que a gente tinha nasci nascido numa numa fazenda. fazenda. Morei até 7 anos, de 6 para 7 anos de idade numa fazenda. Mas o que você fazia na fazenda, Cara, Soratinho? meu avô era o administrador da fazenda e meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, tinha meus tios também que trabalhavam lá na fazenda. E aí depois que eu fui para Araras, para cidade, né? Pra zona urbana. Que legal, né? cara. Mas mesmo assim, voltava na Legal fazenda. saber disso, cara. É. Eu E conheço o Sorato 40 anos. Vamos descobrir muita coisa. Aí, ó, já teve uma novidade. a respeito. Tá bom, né? Então você, na verdade, nós tínhamos o Marco Antônio boiadeiro, mas o boiadeiro era você, né? Não, o boiadeiro Marco Antônio é mais boiadeiro que eu. Mas se der um cavalinho, você monta, né? Sei, É um cavaleiro. Ele é um cavaleiro, mas ele é um cavaleiro, pô. Pô, Mas brincadeira. assim, eu tive essa... Só falta o coice, né? E assim, eu morava na fazenda, na frente da casa que eu morava tinha um campo de futebol, pô. Então ali que eu comecei os primeiros chutes ali. Que pô, na legal, fazenda, cara. Mas jogava contra quem lá? Contra os vaqueiros lá não, da... Era aquela... de garota, pelada, todo Sim, dia. sim, Pra sim. gente era a nossa principal diversão era... E a hora de parar era o berro da mãe. Aguinaldo, tá na hora! Mas jogava de tudo ou sempre gostou de bicho, jogar de atacante? Não, eu já comecei jogando com atacante, mas na peladinha ali, de garoto, era aquela coisa, Joga de golzinho, 3 contra 3, 4 contra 4, aí quando tinha mais aí, mas jogava, mas sempre jogava... Pô, falando disso, eu lembrei aqui, e eu também, como Sorato, também passei minha infância jogando. Não, peraí, Bom, você como ex-jogador, Sorato não, né? Não, é você assim Assim como o Sorato é. Igual o Sorato é. Meu sonho era ter sido jogador de futebol, mas eu jogo muito. Eu não quis, eu achei que era covardia. Deu pra eu perceber. jogar. Mas eu jogava minhas peladas, e aí
eu todo dia jogava minha pelada. O pessoal gostava de perguntar, qual lado que você joga? Eu falava, eu jogo qualquer lado. Aí me botavam sempre do lado de fora. É Mas verdade. aonde isso aí na tua fazenda? Na pelada. Na pelada. Mas na tua fazenda era onde? Não, sério? Até hoje eu tô procurando essa fazenda aí. Mas vem cá, aí você foi pra Araras, mas foi por quê? Assim, vou jogar bola ou foi por outro motivo? Não, foi porque meu pai na época comprou um bar, um botequim, e foi cuidar do botequim, do bar, né? E aí fomos mudando pra cidade. Você chegou a treinar no União São João? Não. Aí depois, ainda na minha infância, eu fui morar em Leme, que é uma cidade vizinha, e 20 quilômetros de Araras. E foi ali que eu comecei a jogar futebol, no Lemense, que era uma categoria de base que era cuidada pela prefeitura, mas o time é o Lemense, que hoje está voltando lá na B2, eu acho. E aí... E quem é que te viu lá nesse time para poder te trazer pro Vasco? Então... Isso porque, assim, para quem não sabe, o Flávio chegou em 1985, 86, né? 5, né? Início de 85. Isso. Tinha quantos anos? 16? Eu ia fazer 16 ainda. Que você é de 5'9", não é isso? Não, de 7'9", Pedro. De 69. Não, é porque esse negócio de meia. Mas vamos lá, passei. Você é de 1960. 5'9" é o Bismarck. É o Bismarck, Quem é professor de matemática desse menino? Eu sou de humanas, porra, eu sou de humanas. Ele sempre fala isso. Eu sou de humanas. Porque seu mano não sabe fazer conta. Mas não sabe Não, mesmo. de matemática. Nessa Dá um época... troco errado só pra saber. Nessa época tinha uma competição no meio do ano, que era esse período de férias escolares e tal, mais ou menos nos moldes que é a Copinha, de Sub-20. Era no meio do ano, lá em São Paulo. E aí hoje é observador técnico, né? Mas na época eu era o olheiro, o famoso olheiro. O Léo, cara, ele foi jogador do Vasco, ponta esquerda. Cara, eu não sei o sobrenome dele, cara. E ele jogou com o Roberto. 80. Ele jogou com o Roberto no Vasco, Léo? pouco, Era um ponto esquerda. Vamos olhar no Google aqui. Vamos lá. bom. Léo. E até pouco Bravo que eu tempo. vou botar Léo aqui, vai aparecer uns 5 mil, né? E aí ele me viu jogando essa competição, aí depois acompanhou alguns jogos lá na região de Leme, porque assim, a gente jogava todo final de semana, então assim, era uma coisa legal, porque assim, sempre tinha jogo em outra cidade, aí a prefeitura ajudava com o transporte, então a gente conseguia ter esse intercâmbio de jogar ali na região. E aí ficou me acompanhando, e aí em 85 ele bateu lá em casa, cara. O cara foi assim mesmo me procurando. E eu não tava, que eu tinha ido foi início de janeiro, eu tava de férias, e eu tinha ido pro litoral com um tio meu, passar uns dias no litoral. E eu não tava em casa. Aí veio a ligação lá, não sei o quê. Pra você ver que tem diferença até hoje do paulista pro carioca, né? Isso aí já tá quase 40 anos no Rio. E não fala, a gente foi pra praia. Vou pro litoral. Pro litoral. Quem é do Rio, litoral é praia. Tá? Foi pra encosta do oceano. Se fosse mineiro, eu fui ver o marzão. E aí a gente voltou, aí eu voltei, e aí eu vim pro Rio, cara. Vim aqui. E tu sempre foi jogador de área, centroavante, ou tu jogava Sempre. em outras posições? Não, eu sempre fui atacante. Atacante. Um período que eu joguei mais recuado um pouquinho, mas eu vi que não era a minha, entendeu? Assim, Quando você chegou, a gente já estava treinando ou ia iniciar os treinamentos? acho que já estava treinando. Já estava, né? E o que passou na tua cabeça, assim, Vou jogar de do lado do estar... Bismarck. Não era coisa assim, não. Assim, era a primeira vez, pô, muito garoto. Hoje, se você imaginar um garoto de 15 para 16 anos... Já veio pro Rio namorando? já tinha namoradinha, né? Na fazenda. Você chegou... trouxe aquela amiga, a galinhazinha. Que isso? Chegou solado. Eu acho que esse podcast vai ter o primeiro. Chega com a Magali aqui de baixo, Magaluz, ela... Meu Deus. Cuidado da minha bichinha. Mas aí eu cheguei, assim, primeiro, assim, muito assustado, né, cara? Porque, assim, por mais que eu queria muito aquilo, que, assim, foi meio que...
Não, seria bom que Foi ele de sopetão, contasse né? assim. Não, é porque, assim, pra quem não sabe e quem não conhece, realmente o Vasco fez muitos e muitos bons jogadores naquela época. Sim. Mas deixa o Sorato contar, quando você chega, Fábio, assim, você acha que o Vasco, naquela época, era o Vasco com dormitórios maravilhosos, Não. com comida maravilhosa, com um nutricionista dizendo o que você podia comer com 58 pratos. Cara, é o choque de realidade quando você chegava naquela época, era absurdo para quem vinha de fora. Não, eu lembro que eu saí de manhã, eu fui de Araras, de ônibus isso, né? Fui de Araras para Campinas, de Campinas para cá que tem ônibus direto. E aí eu cheguei à noite aqui. Cheguei à noite e tal. Sozinho? Minha irmã veio me trazer. Minha irmã já era de maior. Veio me trazer, junto comigo no ônibus, né? Ela bateu e voltou, cara. Pra chegar de volta em Araras. Quanto tempo de Campinas pra cá dá 6 horas. 6 horas. Na época dava um pouquinho mais que as estradas Que não eram raça, como hein? são agora. Né? E aí eu cheguei à noite pro jantar, né? Pô, aí cheguei. Nossa, mano. Aí, você vai Achando que Não, tinha a gente garçom, vai deixar, a gente vai deixar a comida pronta pra você e tal, não sei o de quê. prata. Não, mas peraí, mas você chega e vem alguém te receber? Esse aqui é o o Sorato. Léo tava aí. Ah, tá. O Léo tava. E aí pegamos, sei lá, acho que o 473, passava ali com São Januário. Foi tomar um banho quentinho. Aí, bom, cheguei em São Januário e tal, fui lá, acho que tinha, não sei se era o seu Muniz que tava, me recebeu e tal, aí não, tem uma comida separada aqui pra você. Aí tinha um prato e um outro prato em cima assim, né? Meu Deus. Aí eu falei, vamos lá. Tirei, cara, era dobradinha, cara. Assim, tem gente que gosta pra caramba, né? É um prato... Tu lembra até hoje, né? Lembro. É que te marcou tanto, né? Não, mas é porque assim, eu não gosto de eu gosto de outras comidas que... Sim. Mas dobradinha é uma coisa que eu não gosto, também não tinha... Somos dois. Não tinha... Aí, ó. 4. Não tinha um hábito, É a costume. única comida né? que eu acho que eu não gosto. Mas aí, caraca, aí veio aquele... Eu falei, caramba, cara. Mas aí tinha umas batatas que deu pra salvar. Pô, uma fome de 3 meninos. Tá na moda, mendigo. Aí mandei pra dentro, pô, e aí no dia seguinte já começou, né, cara? Não, aí Aí tu foi viu, lá- aí tu foi viu lá o pro problema, quarto, né? Não, foi lá pro quarto pra ver aquela tua cama com lençol com 200 fios. É. Não, mas é aquela dificuldade, né, cara? Assim, eu não tinha, assim, era de família humilde também, mas não era uma coisa Sim, que sim. legal, assim, sabe? Pelo menos essa questão de conforto não era o melhor dos que eu tinha, mas em casa as coisas eram bem cuidadas, a alimentação não era variada, mas tinha. Mas assim, é um choque, né, cara? Porque assim, as condições eram piores do que da minha casa. Então, assim, foi realmente uma situação, assim, a adaptação não é fácil, né, cara? Chegar aqui, primeiro que é muito novo, era a minha primeira experiência ficando longe de casa, da família. Não conhece ninguém? Embora era uma coisa que eu queria e assim, conversava sobre isso com meus pais. Porque assim, eu lá no interior de São Paulo, você vai vendo que você tem uma certa qualidade e vê que você se destaca lá naquela turma lá, entendeu? Se bem que meu time, assim, tinha uns 3, 4 ali que depois seguiram também carreira, né? Mas assim, eu conversava com meus pais que eu queria, se pintasse alguma coisa, que eu queria tentar. Entendeu? Mas não imaginava nunca que seria o Vasco, um outro estado. Aí a gente não está falando aqui de forma pejorativa nem irônica. A gente está Sim, falando claro. realmente. Gerou gênio. A gente está falando realmente o que acontecia na época. Na época. Assim, o quarto que não tinha ar-condicionado, era um ventilador para todo mundo. O colchão era aquele colchão de palha que espetava tuas costas, que você não conseguia dormir. Depois mudou para aquele colchão que tinha Mas tem uma pergunta aqui, Flavinho. uma tábua e aquela espuma, né? Como é que foi o primeiro dia depois que você chegou? Microfone, porra! Tem que falar no microfone, porra! Eu quero saber o primeiro dia dele, depois que chegou,
E aí encontrou o time, Bismarck, William. Não, antes disso, Marquinhos, assim, uma coisa boa na Constituição é que os meninos eram muito legais. Sim, assim, sim, quando você chegava, você não era maltratado, o nego não sacaneava, o nego não, sabe? Tu passou por isso também? Eu não passei porque eu morava em casa. Eu ia todos os dias para casa. Então, eu não passei. Eu só fiquei morando na Constituição quando eu quebrei a perna. Aí eu tive que ficar porque tinha que fazer fisioterapia de manhã, de tarde e às vezes até à noite. Então, eu morei um período ali de 6 meses. Mas o lado bom era esse, porque você era muito bem recebido. A única coisa que você recebia um armário e você tinha que ficar olhando pro armário. Porque se alguém te chamasse, você pudesse assim, voltasse, alguma roupa tua sumia. Era mágica o armário? Mas era assim, até porque assim, todo mundo passava pelas mesmas dificuldades ali, né? Ali Aí estamos falando só de William, Tiba, Pedro Diniz, Ayup, França, quem mais? Pô, Carlos Germano. Cássio tava nesse time? Não, aí Cássio o Cássio morava no Rio. Souza, Regis, Mazinho, Lira, e por aí vai. O mais fraco aí é a seleção. Então, e eu cheguei nesse ambiente, né, cara? E assim, e é isso que o Bismarck falou. E o pessoal, os meninos, né, eram legais, assim. Então, assim, fui bem acolhido, tal, entendeu? E aí, assim, mas acho que quando eu cheguei o Bismarck não tava, acho que estava na seleção. Era um período que o Bismarck ficava mais na seleção do que no Vasco, cara. O Bismarck, o William, eu não lembro disso. Mas assim, e aí foi o primeiro dia, pô, vamos lá. Vamos pro treino, né? E aí, acho que foi no Maracanãzinho de Caxias. Que a gente adorava, porque era perto. Era perto. Pô, cara, aí chegou, só da minha posição, eu e mais 6. Eu falei, pô. Quem era da tua posição? Rogério? O Rogério, e tinha mais uns outros meninos lá, cara. Anderson também, não? O Anderson veio depois, mas já veio profissional. Mas eu digo na base. Eu só lembro do Rogério, assim, que era mais do atacante que nem o Sorato. Mas eu lembro que tinha mais gente fazendo teste. Pô, eu falei, caramba, meu irmão, já começou a pauleira, né, cara? Mas aí, pô, eu comecei e tal, as referências eram boas, dadas pelo Léo, né, que me viu. E aí o treino eles foram vendo, né, cara? E aí até chegou um tempo que demorou um pouco, eu lembro que demorou um pouco. E aí tinha um acordo, se eu ficasse, o Vasco ia ajudar o time lá de alguma forma, mandar material esportivo. Fotografou? Mas acabou acontecendo, acabou acontecendo. Porque eu lembro que quando fui para Sacramentar, veio um dirigente de lá que cuidava da base e veio para cá. E eu queria muito deixar registrado que nessa época tinham 3 pessoas que foram muito importantes. Não só na vinda do Sorato, mas na minha saída do futebol de salão para o campo, que se chama o Seu Alexandre. O Seu Alexandre e o Alfeu Pena. Junto com o supervisor, que para mim se tornou amigo e eu tenho uma admiração imensa que a gente pode trazer um dia aqui, que é o Isaías Tinoco. O Seu Alfeu Pena, o Alexandre até encontrei o filho dele essa semana, e falei para ele como eu sou grato ao seu Alexandre, porque essa molecada toda que vingou no Vasco, se não fosse pelo seu Alexandre, porque ele bancava do bolso dele, se não fosse por ele e pelo seu Alfeu Pena, fatalmente o Vasco não ia fazer tantos jogadores como fez. E essa vinda do Sorato, de todos eles, foi muito importante essas 3 pessoas. Alfeu Pena, Alexandre e Isaías. Eles assim, as dificuldades que a gente encontrava, essas pessoas entendiam muito, né, disso. Né? Mas dá vontade às vezes de desistir, assim, pelas dificuldades? Dá, assim, e assim, o ruim não é hoje que você pega aqui o telefone e faz uma chamada de vídeo, você vê a tua mãe. Eu falo com meu filho todo dia, vejo a minha neta todo dia aqui de vídeo, lá nos Estados Unidos, pô. Então, assim, aquela época
Braba, tinha. né? Até eu não tinha telefone em casa, em Araras, por exemplo. Então eu não tinha. Minha comunicação era por carta. E aí tinha um dia na semana que minha tia, que é minha madrinha, tinha telefone em casa e minha mãe ia pra lá pra eu falar com ela. Parecia até presídio, né, cara? Negócio de presídio. Você tem hora Você, marcada pra nego tudo, não né? tem ideia, não, pô. Nego não tem ideia, não. Mas assim, eu lembro que começou a demorar muito essa definição, né? Eu acho que era por causa disso que estavam vendo essa questão de material, caramba, não sei o quê. Aí chega um dia que eu lembro que eu fui na direção, acho que era seu Enio na época que estava lá. Enio Faria. Seu Enio Faria. Eu cheguei para ele e falei, pô, seu Enio, assim, já tô aqui um tempo, não tenho uma definição. Esse tempo o quê? Uns 2 meses, mais? Não, acho que um mês e pouco, eu acho. Eu preciso, assim, se não for, assim... Pô, imagina um garoto de 15 para 16 anos tendo uma conversa dessa com um dirigente, né? Eu falei, cara, mas eu vou lá, cara, porque eu preciso de uma definição, né, cara? E aí ele falou, não, fica tranquilo que você vai ficar. Sabe uma coisa que eu acho engraçado quando eu ouço isso? Até misturando um pouquinho os assuntos, você vê como é que a gente critica tanto, né, a questão de base, de formação de base. Tudo isso que você fala, que vocês estão falando, assim, dá uma noção de como se amadurece com isso. Você vira homem mais cedo, né, cara? Você resolve os seus problemas. Você não tem um empresário. Você é empresário de futebol, mas eu digo, o empresário às vezes mima demais, às vezes tem muita coisa, é muita gente em volta. Tu vê, esse cara resolveu a vida dele sozinho, cara. Mas né? o Sorato é um ponto fora da curva, porque o Sorato sempre foi como ele é até hoje. Sempre foi um cara muito esclarecido, sempre foi um cara muito maduro para a idade dele, sempre soube o que quis. Tanto é que quando ele chega no profissional, assim, ele chega para entrar no lugar do Romário e ele entra da conta do recado. E assim, quando eu começo a treinar com ele, a gente começa a se dar muito bem, porque o nosso time era bom, muito bom. Tanto é que eu acho que 90% subiu profissional. Mas eu pessoalmente gostava muito de jogar com ele. Porque eu e ele, a gente tinha um entrosamento muito, muito forte. Então, assim, ele fala que eu estava na seleção, eu não lembro disso. Mas eu acho que sim, não lembro. Eu lembro, assim, que quando a gente começou a treinar, que aí a gente ia treinar lá em Raiz da Serra, Pau Grande, Piabetá. Teve isso? Teve. A gente saía do Vasco. Era uma viagem. Era uma viagem, assim. Até o seu Enio teve lá, abriu um clube lá, não foi? O Rio de Janeiro, eu acho, né? Isso. É por lá, por aquela área, porque aquele terreno lá era tudo dele, né? Era tudo ali. Eu me lembro que eu já fui ali. O dia que a gente mais gostava, era na sexta-feira, que o falecido Nilson levava a gente para fazer o Coletiva Pronto em Raiz da Serra, que a grama batia no meio da canela. e era bom, porque ali preparava o time para jogar no domingo. E não sei se hoje, acho que hoje não existe mais coletivo, mas era um coletivo das duas equipes muito boas. Era um negócio de 1-1, 2-1, mas o pau quebrava. Porque é ali que você mostrava para você jogar no domingo, né, Sora? E era muito bom, muito bom, porque o time era muito bom. E o time era muito unido também. Também. Bicho, eu quero dar um testemunho aqui que eu, na época, ia acho que era sexta-feira realmente, e chegou a acontecer em São Januário, eu não perdia um treinamento, um coletivo, porque o titular contra a reserva era um jogo, bicho. Verdade. Se tivesse que trocar um pelo outro, e trocava, porque era 11 contra 11 mesmo. Esse período, essa geração era muito boa, né, bicho? Muito boa. Mas você não acha que mais do que uma geração boa? Porque a gente vê o Vasco hoje em dia, os clubes em geral, a gente tá falando de Vasco, mas fala de Fluminense, de Botafogo. A base brasileira sofre muito. A gente ganhava muito mais nos anos 80 e 90 campeonatos de base do que hoje em dia. Tem muito mais dificuldade. E tinha que chegar cedo no Maracanã para ver o Bismarck. Isso aí era mas eu tô dizendo, eu acho que mais do que a questão envolvendo talento, eu acho que tem isso, cara, amadurecimento, era uma geração mais preparada pro choque, sabe, pra pancada, porque eu concordo contigo, o Sorato podia ter cabeça boa, era um cara preparado, mas eu tenho certeza que quem não era, resolvia o problema, não ficava chorando, não chamava alguém pra resolver. Não, cara, resolvia.
Sabe? Tinha que resolver, chegar para um dirigente e dizer, ó, fulano, isso aqui não tá legal, isso não tá bacana, não tô gostando. E você amadurece, cara. Porque hoje em dia eu vejo a molecada é muito abraçada demais. E não é que não tenha que ser, mas, pô, você tem que saber, porque você não resolve o teu problema fora de campo, você não vai resolver o teu problema em campo. Verdade. Tá sempre esse papo de não, o professor vai me dar instrução no intervalo. Falta de referências também? Porque, por exemplo, eles jogavam na base, olhavam o time de cima, tinham referências no time. Por exemplo, a gente vê hoje na seleção brasileira, quais são os 4 zagueiros que vão pra Copa do Mundo? Se você botar aí, tem o Thiago Silva com 58 anos. Daniel Alves vai pra Copa do Mundo com não sei quantos anos. A gente tá faltando jogadores também na seleção brasileira, tá bem complicado também. Cara, eu vejo por mim, tá? Pô, meu pai me ensinou muita coisa na minha vida. Mas eu com 16 anos falei pra ele, cara, eu quero trabalhar. Eu acho que não é nenhuma questão do profissional, eu acho que é pessoal. Pessoal, isso. De caráter, personalidade, a gente sabe que personalidade, cada um tem a sua, mas eu acho que falta um pouco, assim, porque se a gente olhar dentro do campo, você vê, não falta qualidade. Se bem que a gente, assim, já foi melhor. Hoje você tem certa qualidade, mas acho que essa questão de... Falta atitude. Essa questão de personalidade para tomar iniciativa, para fazer uma avaliação e saber que tem que se posicionar, não esperar, sei lá, alguém falar, o pai falar. É difícil, porque os pais sempre têm uma influência muito grande sobre os filhos, mas o empresário falar, o Bismarck é empresário, às vezes ele deve se deparar com um monte de situação que às vezes dá para o próprio atleta resolver, mas que tem que ligar e vou te confessar só que hoje, como empresário, eu já tive mais paciência. Hoje em dia eu tenho menos. Não, mas é isso, cara. Hoje eu tenho menos com o pai, tenho menos com o jogador. Eu já vi pai assim, de acabar o jogo, o pai pergunta pra mim, pô, e aí, o menino jogou a beça? Eu falei, não jogou nada. Aí o cara olha pra mim, você viu outro jogo, mas né? isso, cara, esse não, é que é o problema. Jogo que eu vi, assim, ele é meia, ele não botou o atacante nenhuma vez na cara do gol, ele não fez assistência, ele não fez gol, ele não chegou na área, ele não ajudou na marcação. Aí o pai, não, mas você viu aquela jogada? Uma jogada. Mas não, viu aquele lençol? Foi ele que fez a assistência, mas você lembra que começou com ele? Você viu que ele, quando a hora que ele foi conversar com o professor? Sim, essa geração é muito diferente, muito diferente mesmo. E acho que os pais também são muito diferentes. Tem uma coisa, o Sorato é treinador de futebol, enfim, é um cara que conhece muito, e eu acho também que a própria formação, os próprios cursos, né? Eu acho que tudo isso mecanizou demais a coisa. A coisa não está espontânea, porque o Sorato, Emerson, quando entra em 88 naquele jogo com o Flamengo, você já tinha até jogado num jogo anterior, não tinha? Tinha entrado um jogo contra o Goitacás. Goitacás, isso. 3, sei lá, 5 e aí minutinhos. Você entra num jogo contra o Flamengo, pô, cara, desculpa, não tem que ter referência. O cara entra, mete 2 gols, substituindo o Romário. Sabe, alguém disse, não, vai lá e faz isso. Não, Detalhe, cara. se acontece isso hoje, no dia seguinte já tem proposta do Barcelona. Mas é instintivo, cara. É uma coisa de instinto, porque provavelmente, lá na fazenda onde ele tava, alguém tinha, meu filho, pega aquele negócio lá, vai selar aquele cavalo. Pode ser uma coisa babaca, mas eu acho que isso faz muita influência, cara. Você aprende a resolver teus problemas, como você falou, pessoal, assim, no dia a dia, cara. Eu assim, sempre fui assim. Eu tenho uma cara... uma coisa minha. Eu nunca me surpreendia assim com as coisas, não achava uma coisa, sempre achava uma coisa, cara, não é que seja normal, mas não... rotineira, assim. Não é uma coisa que era uma coisa que eu pintava na minha cabeça, que era uma coisa enorme, difícil. Essa avaliação, às vezes, de importância das coisas, eu nunca tive uma avaliação... aumentada. Eu tinha, cara, vamos lá, tô aqui no podcast, foi lá no podcast, cara, é um bate-papo. Sim. Vai jogar no Maracanã, era um sonho nosso, a gente, não era novidade pra gente. Sim. Quantas vezes antes a gente já tinha entrado no Maracanã? Obviamente que não no profissional, mas a gente sabia que tinha uma estrutura, que tinha um time bem armado, que era um time bom, caramba, que isso ia dar suporte pra gente. E nesse meu caso de estrear, o conjunto me dava essa tranquilidade. Por mais que eu era inexperiente, por mais que existia um ponto de interrogação na cabeça de todos,
E na minha tinha também, que eu tinha que ir bem, pô. Claro. E eu falei, meu irmão, é a oportunidade da minha vida. Então, assim, saber lidar com essas pressões, né? Mas isso a gente sabia, porque a nossa formação lá no Vasco, eles passavam pra gente o que era realmente o Vasco, né? Verdade. A gente tinha essa noção. Então, assim, pra mim entrar em 88 lá, era a mesma coisa do Vasco e Flamengo, que eu fiz um gol em São Januário, quase que no último minuto de cabeça na base. É igual. Só que, assim, no profissional, obviamente, tem mais projeção, porque tá todo mundo vendo. Aquela história, né, Fábio, que eu já falei aqui. Não muda o campo, não Sim. muda a camisa, não muda nada. Na minha muda cabeça, aquilo. minha cabeça não tem lógica, cara. É a mesma coisa, sabe? É bom que a gente tá no bate-papo. É a mesma coisa assim, o cara fala assim, não, jogar fora de casa é muito difícil. Eu falei, qual é a diferença, cara? Pô, você tá jogando contra 11, o gramado é igual, a bola é igual. Pô, você só tem um torcedor hostil do lado de fora, mas porra, tem jogador que... Eu, sinceramente, se eu tenho um cara me xingando o tempo todo, eu vou jogar mais pra sacanear ele, porra. Ô, Flávio. Sabe? Eu vejo essa semana aí o Nenê dar uma entrevista, que a gente até repercutiu muito, que o Nenê dizendo que eu até entendia, cara, o posicionamento dele. Eu só achei que ele foi muito político. Porque eu via jogadores grandes, cara. Eu vi Juninho, eu vi Edmundo, eu vi Romário, eu vi Roberto chegar no microfone e dizer assim, nós não jogamos porra nenhuma hoje, gente. Qual é o problema do Nenê dizer assim, cara, em Muriaé, a gente não jogou nada. A torcida fez uma festa linda e a gente tremeu o jogo. Não tem problema nenhum, cara. O cara já tem tamanho pra... Não, porque a torcida incentiva muito e aí o jogador se empolga e se desorganiza dentro de campo. Vai tomar uma água pra virar cachaça, né, irmão? Com todo respeito, né? Assim, eu conheço o Bismarck, Sorato, dessa época não era Fala no sub-20, microfone, ô caceta! Não era sub-20, era outro, era Só juvenil, dando só dando expor, era juvenil. outro nome. E quando eu acompanhei tudo isso, aí se eu estiver errado, você me corrige, porque já tem alguns anos, nem estava certo que o Sorato ia jogar contra o Flamengo. Era o Tiba e ele disputando com o Lazzaroni, passou a semana inteira lá, e os dois lá disputando posição. E dois craques, se o Tiba joga também, o Tiba poderia ter decidido o jogo. Tiba era muito bom, né, cara? Muito bom. Era um bom ponta, né? Pois é, É a característica diferente dele, né? exatamente. É isso que pesou pelo... Mas eu acho que a pergunta que você na quer verdade, fazer... Tá por Porque, mim, na o verdade, Lazzaroni no optar por mim. juvenil, o ataque era Sorato e Tiba. Isso. Mas o que eu Tiba quero pela dizer, o que eu ponta quero e dizer Sorato isso aí é da personalidade de área. dele. É por isso que eu pergunto, por que você não amarelou? Eu acho Não amarela num jogo desse. Tem tudo pra amarelar. E tem todo o direito. Porra, garoto foi mal no jogo. Porra, uma estreia, Flamengo, Maracanã. Cara, porque aí o danado vai lá e faz a porra de 2 gols, cara. Sabe Porra. de uma... Eu acho E um que assim... golaço em cima do Leandro, que é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Porque assim, não é que não seja difícil você chegar no profissional hoje. É difícil. Mas, cara, quando você chega ali, cara, é porque, assim, você mereceu, né, cara? Claro. Então, assim, você mereceu e, assim, pô, o clube, o treinador viu você em igualdade ali com os outros, né? Por mais que você seja um jovem. Então, assim, a gente tinha essa noção, não sei se hoje é assim, cara, de ser algo muito difícil, né, Bisão? Sim. Então, quando você chegava lá, você fala, cara, eu tô aqui, é a minha chance, mas por outro lado é porque eu mereço estar aqui nesse momento, entendeu? Não desmerecendo o outro, ou achar que a gente é melhor que o outro, não é isso, é questão de realmente você ter essa consciência. Se você tá ali é porque, cara, as pessoas estão confiando em você, você mostrou que merece estar aqui, que merece essa oportunidade, você conquistou isso, entendeu? E aí, assim, o que difere, falando mais de Vasco hoje de um tempo para cá, é a condição que o garoto chega quando está no profissional, né? Que na nossa época era que a gente chegou, pô, a gente pegou times campeões, né? Verdade. Elencos formados. Agora, vem cá, vocês falaram de dificuldade, de situação de superação e tal, mas jogar no Vasco deixa mais bonito, né? Por exemplo, essas concentrações aí que vocês estão falando aí, Não, de com Raiz da certeza. Serra, não sei o quê. Quero ver essas histórias, pô. Tá numa resenha. aqui. Tá muito! Tá muito, Tá muito Não, nostalgia. Onde é que entra a Magalu aí, a Magali? Porra, deixa eu quero saber essas coisas. Tu largou a menina que tu levou a galinha lá? Que porra, como é que tem ficou? umas histórias- 16 anos jogando tem no umas histórias. Vasco, jogando no Flamengo. Eu quero saber isso, pô. Não, sabe uma coisa assim que eu lembro, que eu acho que o Sorato vai lembrar? A gente, quando tava na Avenida Brasil indo pra Raiz da Serra, pra Abetá,
passavam os caras de carro assim, achando que era o profissional, e começavam a xingar. Aí os moleques falavam assim, tô muito preocupado com o dia que eu tô lá na conta. E não tinham nada. E outra coisa que eu lembro, assim, tinha uns caras assim, porra, meio-dia, cara, porra, passando no asfalto. Onde passava, os caras abriam a janela e falavam assim, essa moleza vai acabar, hein? Lembra disso, Só tinha figura, cara. Não, o time só tinha figura, cara. Tiba era engraçado, Pedro Diniz era engraçado. Pô. E quem entrasse na pilha, cara, tava ferrado. Serginho Bené. Serginho Bené. Tem uma do Sérgio que eu acho que eu não posso contar aqui, não. Não, pode, tem que contar. Não, tem que contar, pô. Trazer ele aqui. A gente bota o pi. Não, essa Depois ele pede essa pra- é engraçada, mas é um Depois pouco pede pra pesada. confirmar. Não é pesado, o horário tá permitido. Hoje, porra, hoje é light, porra. Final de tarde, aquela coisa toda. Agora vem cá. Não, deixa ele contar essa Vai história. contar, certinho. não? Vai contar. Ah, conta aí. Rapaz. Improvisa. Adapta mais conta. pô. Improvisa, porra, improvisa. Como eu disse, adapta mais. Já que vocês pediram, ele era o que mais sacaneava todo mundo. E aí, uma vez ele ficou com a menina. E o nego soube que ele tendo relação com a menina lá, teve uma relação e tava naquela época muito forte, assim, começando a falar sobre a AIDS e tal. Nossa. E aí o nego começou a botar pira nele, falando, Tedinho, você pegou aquela menina, você vai morrer. Cara, o nego botou tanta pira nele, que ele nunca apelava com ninguém. Ele era o primeiro a sacanear. Cara, ele começou a querer brigar com todo mundo. E isso aí, nego falou, pô, caiu na pira, ferrou, meu. Aí, nego, quando ele queria sacanear alguém, ele falava, Era muito engraçado. O Serginho era. Pô, e a gente no juvenil, sub-17, né? Os nossos jogos começavam 10 da manhã, né, cara? E, pô, e verãozão no Rio, 10 da manhã. imagina 10, 10 e meia lá em Bangu, terminando meio-dia, E, meio-dia e meia. e o Serginho era muito engraçado, que às vezes ele dormia lá na véspera do jogo, Ele dormia jogava de quê? Eu não me lembro dele. lateral esquerdo. Ele acabou perdendo a posição pro Cássio. Ah, tá. E ele pô, Pegou a acorda- seleção comigo, sub-15. pô, foi seleção, Pegou a seleção sul-americana. Tá era muito vivo bom até jogador. hoje, velho. Ah, meu amigo até hoje. Meu amigo até Era hoje. engraçado que, assim, e principalmente jogo contra o Bangu, que tinha o Marcelinho, ponta direita, lembra? Lembro. Que depois foi descoberto o Gato gato dele. dele. Que, pô, o Marcelinho na base, cara, meu irmão, o cara, ninguém parava ele, né, cara? Aí o Serginho marcava ele, lateral esquerdo ia marcar o ponta, né? Ele acordava, sei lá, 7h30 da manhã pra ir pro jogo, ele abria a janela pra ver se tava sol. Que ele já ia sofrer com o Marcelinho, leva, cara, bota sol pra cacete. Tô ferrado. Ele Não, é e o muito bom engraçado. que nessa época, cara, pra você ver, a gente gostava de almoçar no Vasco. Mesmo sendo 3 rodelas de tomate, mesmo sendo... Porra, era isso mesmo, senhora? Negócio de 3 rodelinhas de Cara, tomate. era o seguinte, era um mesão Ah, aqui que, sei lá, cabiam umas 20 pessoas, 22 Isso. pessoas. E assim, a comida vinha de lá pra cá. Então, pô, a briga era pra pegar os primeiros lugares lá. Você tinha que ficar na fila, no Porque, corredor. assim, porque vinha o bife, por exemplo, vinha numas bandejas. Vinha, sei lá, 11 bifes, 12 bifes na bandeja. E era o bife, 3 rodelas de tomate em cima. E aí os primeiros ficavam com os bifes maiores, né, cara? Quando o bife chegava lá atrás, estava humilde. Pô, aí, O de lá da frente era grandão. Mas atrás do humilde. e aí, cara, pô, então essa briga... Isso que tinham 2 levas de almoço. 2 levas. Tinham 20 e depois tinham mais 20. É, pô. Então a mas segunda era o quê? leva... Feijão, arroz. É, mais Não, humilde feijão ainda. e arroz era na mesa, Já vinha no prato. já vinha, não, vinha na... Já As vinha bandejas, pra né, você ó, botar. Pra você botar. As travessas, né? A carne, ou frango ou carne que vinha numa bandeja E era separada. um pra cada. Era um pra cada.
E, pô, e quando você pegava os primeiros lugares, eu falei, pô, vou pegar o bife maior. Vou escolher. Aí o Tiba que pegava no pé do Bismarck nesse período que ele morou lá em São Januário, na concentração, aí botava a comida, né? E aí o Bismarck ia orar. E o Tiba do lado, a maioria das vezes o Tiba tentava sentar do lado dele. Quando o Bismarck fechava o olho pra orar, o Tiba ia lá e roubava o bife. Não, isso, lembra, assim, a cada Meu filho, ora! a cada 2 meses dava goiabada também de sobremesa. Se você botasse a goiabada assim no prato, o nego roubava também. Então, você comia a goiabada com feijão. Você comia aqui, ó. Caraca, Escorando aqui, ó. que desguerra, foi marcação, né? Já era treinamento pro jogo contra os caras, né? Ai. Resenha, cara, muita resenha. Muita dificuldade, né, cara? Eu acho assim, um período Não, difícil, outra né, coisa, mas- o lanche da noite. O seu Muniz, ele passava A manteiga. a manteiga no pão, aquele trazia aquilo e tirava aqui. E isso que aí, quando a gente não pegava ele experimentando o leite, a gente botava a cabeça assim pra dentro pra ver o que ele tava fazendo. Ele pegava a concha, botava na boca e botava no leite de novo. E aí a gente fala, seu Muniz, tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, meu garoto. Ai, Jesus. Mas nas Cristo. concentrações fora do Rio, assim, como é que é, assim? Era tranquilo? O Emerson tá querendo arrumar as cagadas, Eu quero saber. Cara, eu sempre fui muito tranquilo, cara. É. Eu sempre fui muito Não, tranquilo. é pior que é, cara. Assim, Mas eu ficava... conheço umas histórias do Sara. Bom, você Vamos tá aí pra começar? isso. Você tá aqui pra isso. Ah, mas hein? posso falar uma coisa? O Zé do Carmo. É sacanagem com os caras, sabe por quê? Porque a concorrência já tinha saído, que era o Roberto, né, cara? Não, o Roberto tava. Tava? Tava, Mas aí a concorrência é pior ainda, né, cara? O Porra. Roberto tava. Mas imagina o rebote do Roberto. Só o rebote. Pegaram o rebote. Agora eu vou botar você também. Vocês pegaram muito o rebote do Bob, não? Rebote? A gente não pegou porque a faixa de idade dele... Olha a história do pântano, hein? Mas tudo bem. Não, é mentira dele. Aquela Mentira, história é né? mentira. Cascata. Só que, assim, a faixa de idade do Roberto era completamente diferente da nossa. A nossa era menina de 16, 17, 18 anos. O Roberto já era 28, 29, 30 anos. Então, a gente, Você assim... não quer rebote do Romário, por exemplo? Também não, porque o Romário são 3 anos mais velho que a gente. A gente pegava, assim, realmente as de 17, 18. O Romário já pegava de 21, 22. Mas quem mais pegava, mais do que o Romário, era o Giovanni, cara. Giovanni mesmo? era... Nosso pequeno príncipe? O pequeno príncipe era saidinho. Era saidinho. isso, né? Era saidinho. E Agora a gente, Giovanni. assim... mas a gente nunca foi de fugir de concentração. Nunca foi de fazer... coisa errada. vocês são A dois gente quietinhos, era- né? Não é que a Coisa gente. engraçada, né? Não é que a gente, assim, tem uma história minha e dele, assim, muito novo, que isso foi antes da André, tá, André? Antes de você querer falar alguma coisa. Que eu arranjei uma namorada, e aí ela tinha uma irmã, uma prima, que aí eu falei que ia botar só na fita, e elas falaram que o pai tava viajando. E aí a gente foi pra casa dela. A gente tava lá, não tava transando, tava fazendo nada, tava cada um dando uns beijinhos na outra. A gente só viu uma luz assim entrar. Alô? Aí eu falei, pô, apareceu uma luz aí, de carro. Aí ela falou, não é nada não, é da rua. Aí ela foi olhar assim na janela, ela falou, ferrou, meu pai. E aí a gente pulou o muro, saímos correndo. Mas nada demais. Coisa Não, assim. aí a única coisa que eu lembro, o Sorato falava assim, eu falei que ia dar ruim, eu não entendo com essas coisas. Calma. Aí o Paulo Gione começou a procurar a gente. Isso Aí é a gente onde? descendo em Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. A gente descendo uma ladeira assim, ele parou e falou, você estava onde? Entra aí! E entramos e fomos pra concentração. Aí vai ser o Paulo Júnior, imagina se fosse o Isaías pra chamar a atenção. Ia demorar 2 dias. Pô, não ia ter como. Agora, essas viagens que eram boas, né, Sorato? Negócio de Paraíba do Sul, Lambari. Lambari também, o negócio era bom, Lambari, né? Pô, mas às vezes era mais entre a gente mesmo, cara, um sacaneando Ah, o outro. zoação. O senhor tem que contar com o Zé do Carmo. Ele com o Zé do Carmo. Pô, o passa Zé do entrada. Carmo era figura. Mas essas
pré-temporadas, o Bismarck levava uma máscara, cara, aqui, cara. Uma máscara de lobisomem. de lobisomem. E o Zé do Carmo tinha medo de filmes de terror, essas coisas. E aí, uma vez, o Sorato falou, pô, vamos pegar o Zé do Carmo? Eu tinha comprado essa máscara na Espanha, quando eu fui com a seleção sub-19. E aí eu falei, vambora. Só que tava um calor, que a gente tava na pré-temporada de janeiro ali. E o Sorato ficava com ele no quarto. E eu, o Sorato me deu a chave. Eu entrei e fiquei dentro do armário, com o lençol e com a máscara de lobisomem. Cristo. Só que o Sorato não chegava, cara. Tava, morrendo de calor dentro do armário. Aí o Sorato entra, fica resenhando com o Zé. Aí o Sorato finge que vai sair pra pegar alguma coisa. E aí o Zé do Carmo começa a escovar os dentes. Aí eu ouvi o barulho que ele tava na pia. E aí eu saio de dentro do armário, que eu vou pra cima dele. Ele começa a gritar, sai bicho, sai bicho, sai bicho. Cara, ele vai dar um soco na minha cara com a máscara. Aí eu tive que tirar pra dizer que era eu. Aí o Sorato tava atrás da porta ouvindo, cara. A gente ria, marria. E ele assim, pô, não faz isso, cara. Pô, não faz isso. O Zé do Carmo era figura. Uma que é sonâmbulo também. É isso que eu queria saber, que ele é sonâmbulo, né? Era isso que Eu fiquei um período com ele. Lá no Barra Tem a Beach. história da televisão, né? Que ele jogar a televisão É, fora. Não, o negócio que é brincadeira no Barra Beach. Tinha um varandão assim. É. Ele tinha que fechar a porta e botar um monte de cadeira Foi isso. da varanda Cara, atrás da porta. A primeira vez que eu fiquei com ele, no quarto, né? Ele. Do Barra Beach tinha um quarto e sala, né? E aí ele gostava de dormir na sala e dormia no quarto e tal. Que era um sofá-cama também, que era bom pra caramba. E eu deixei minhas coisas no quarto e tal. E voltei pra ver a TV. Aí ele tá amontoando a cadeira, a mesa, tudo atrás da porta. Vai entrar bicho. Eu falei, que é isso, Zé? Não, cara, eu sou sonâmbulo, pô. Se eu abrir a porta aqui, eu vou bater nas cadeiras. Eu não vou na varanda, porque era varanda e meu irmão era, pô. Que aí ia voar. Pô, cara, o Zé do Carmo era figura. Não tem aquela história do Ricardo Rocha com o Zamorano que ele conta? Ricardo Rocha contou uma história dessa com o sim, Zamorano, que sim. o Zamorano era Que sonâmbulo é. também, só que o Zamorano, o Zamorano pelado dentro do quarto, os dois aparece sonâmbulo na frente, com o Ricardo olha da cama assim, Bambam, hein? Bambam! Aí, porra, ele voltou pra cama e dormiu de novo. No dia seguinte, no café da manhã, Ricardo, Bambam, como está? Ele, bem. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Nem te conta! melhor ficar quieto. Não, eu uma vez fiquei com o Luiz Carlos Vinck, eu nunca tinha ficado. E sempre havia um rodízio pra ficar com o Luiz Carlos Vinck. Só que eu não sabia por que faziam esse rodízio. Também fiquei. Eu Aí- fui nesse aí- rodízio aí. O Luiz Carlos tinha mania de botar assim 2 caixinhas de som e botava um sonzinho ali pra ficar ouvindo. E aí no Barra Beach também eram 2 camas assim, tá eu dormindo numa cama e na outra. Daqui a pouco estamos dormindo, o Luiz Carlos senta na cama e começa a falar. Aí eu, assim, eu tava na cama da parede, né? E ele tava na cama da saída da porta. Aí eu falei, ô Luiz, o que é? Pô, deita aí, Luiz, deita aí. Que é? Aí ele, não entendia nada. Aí eu, ô Luiz, deita aí. Aí começou a aumentar a voz, aí eu já meio que levantei, né? Aí fiquei meio assim, esperto assim, daqui a pouco, Fábio. Ele dá um tapa Na caixinha nas de som. caixinhas de som e levanta, cara. Aí eu já encostei na parede assim, já fui saindo de fininho. Ô Luiz. No outro dia, meu irmão, eu falei, Paulo Júnior, eu não fico mais não. Aí que eu entendi que ninguém queria ficar com ele. E a história do incêndio lá na Espanha, agora que teve um suposto incêndio, não tem É, história isso aí. dessa? Não, foi nos Não, Estados Unidos. Foi nos Estados Esse eu não tava, Então, esse eu não tava. essa aí, eu vou até mandar um abraço aqui, se permitir. Tava lá no Marcelo do Caxambia. Grande Marcelo. Um grande abraço aí pra você, irmão. Tava Marcelo, eu- ó, vamos marcar dia aí, hein? Vamos. Falaram que é muito bom, hein? O chopp que tá faltando aí pode ser seu, pô. Verdade. Nesse dia tava eu
e aí falando do Bida um pouco, eu, Germano e Luizinho, estavam lá no Marcelo. E aí o Bismarck também ia, não podia, falou, pô, me bota no telefone com o Marcelo. Aí eu peguei e liguei o Bismarck. Só que quando eu falei que ia falar com o... Pra tu ver como o homem não tem moral. Quando eu falei, ó, fala aqui com o Bismarck. Luizinho e o Germano não deixa. Não, eu que vou falar. Aí os dois pegaram o telefone e falaram com ele. Aí nisso, primeiro o Luizinho falou, depois o Germano. Aí o Luizinho falou, pô, tem uma história muito engraçada com o Luiz Carlos Vinck. Aí ele falou, você tá dizendo agora que não tava. Não Mas tava. o Luizinho falou que devia estar na... o Sorá tava. Mas qual foi a história do incêndio? Cara, a gente foi E o Roberto tem participação também decisiva nisso. foi no Los Angeles, não acho foi? que Los Angeles. E assim, durante o dia a gente saiu para treinar e aí na volta a gente voltou em uma confusão do caramba no hotel. Aí a gente falou, não, o que houve? Não, foi o incêndio, o alarme de incêndio, mas era tipo, sei lá, para ver se um treinamento, ver se as coisas funcionam. Não entendo. Sei que à tarde já tinha acontecido isso. E aí a gente foi dormir. Tava Eles fazem simulações das vezes. eu e Marco, a Yup eu tava no quarto, eu e ele, né? E aí, cara, durante a noite, meu irmão, a parada madrugada, incêndio de novo. E eu engraçado que eu, assim, eu não tenho sono tão pesado assim. E aí, mas assim, eu vi alguma coisa, aí o Ayup também, um barulho, não sei o que, cara, e nem me toquei, voltamos a dormir, cara. E eu não vi nada disso que aconteceu. E aí depois que eu soube, cara. Tu nem... Não, eu não cheguei, sair do... Se fosse cedo, tá ferrado. Eu não tava aqui hoje. Pô, aí que eu soube das histórias, cara. Que, pô, nego, meu irmão, uma loucura. Conta aí, Marco, você sabe a história. Cara, Ele sabe, ele me contou. cara, aí nego tava boiadeiro, Roberto cheio de mala com as compras dele, saindo, levou carregando, o boiadeiro. Mas foi incêndio mesmo. Não, foi lá. Simulação. Não, acho que soou, não sei se era problema do alarme, alguma coisa. Aí boiadeiro, sai da frente que é fogo! É fogo! Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Cara, e a gente, meu irmão, cara, se fosse fogo, eu tava fogo mesmo, cara, porque eu não saí. E aí tinha sido uma loucura, cara. Era. Pô, o nego largou tudo, né, cara? O Roberto não, né? Bom, a história que o Luizinho conta é que o Roberto desceu de cueca e voltou porque esqueceu algumas compras. Mas é por aí, cara, é por aí. Não, e se o nego contando, pô, pessoa do jeito que. Eu já peguei terremoto no Japão. Aí não é simulação, não. Aí você vê a mesa bambear, você vê o luxo. Pô, tá louco. E aí você vê o. Tá igual o copo aqui do Flávio que fica na mesa. Por causa do ar-condicionado. Você vê, assim, eu peguei duas no Japão, assim, que eu achei que... Uma foi no Kashima, porque o Kashima tinha um prédio de 4 andares, e eu cheguei depois do Jorginho e do Mazinho, que eram os de estrangeiros. Quando eu cheguei, o Jorginho ficava no segundo, que tinha moral pra cacimba, o Mazinho ficava no meio, e eu fui lá pra cima, pro quarto. E aí, quando eu tava, sei lá, 2 meses de Kashima, deu um assim, velho, que eu sentei pra correr, mas aí foi parando, porque os prédios no Japão são feitos para ele realmente balançar, mas o barulho que dá. Só que nesse que eu tava na concentração, a minha mãe tava sozinha em casa, e as casas japonesas são de madeira, justamente para ela não ter esse peso grande de tijolo cair, né? E aí minha mãe, depois que eu cheguei, ela falou que ela foi de madrugada, saiu de casa de camisola. Aí eu sempre falo pra minha mãe, dorme pelada não, irmão. Dorme pelada não. Aqui, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. A gente já tá chegando a quase 1 hora aqui de papo legal. Eu vou passar um tempinho mais à frente, até pra gente falar um pouquinho do Sorato de hoje também, que tá vovô, né? Mas eu queria falar um negócio, você falou do Mazinho.
A gente criou um grupo para aquela festa que a gente fez dos 30 anos, né? Do Brasileiro de 89, que o Sorato foi grande protagonista, apesar do artilheiro ter sido esse rapaz aqui. E aí a gente cria o grupo, e sério, o Mazinho é esquisito pra cacete, não é não? Primeiro que o Mazinho... Esse Mazinho que ele tá falando... Não, eu sei que é o outro, sim, mas eu tô sim. dizendo, eu lembrei do nome, eu lembrei do Mazinho. Porque, porra, aquele grupo ali, você mandava mensagem assim, pô, fulano de tal fala isso, aí eu respondia. Daqui a pouco o Mazinho só manda mensagem 5 horas da manhã, né? Ele acha que tá todo mundo acordado. E aí ele manda tá na Espanha, ele tá na horário, Espanha, eu sei, mas aí ele manda aquilo. Aí você manda uma mensagem pra ele no privado, Mazinho, né, a gente pede às vezes um vídeo, ele sempre foi esquisito assim, gente, sempre foi meio fechadão. Mas ele sempre foi muito metódico, assim. Tanto é que o armário dele na concentração era o armário mais bem arrumado. As roupinhas dele eram todas dobradinhas, sabe? Era tudo... O armário dele era o mais bonito, assim, de arrumação. Engraçado que quando a minha empresa vendeu o Arthur pro Barcelona, aí a gente foi levar o Arthur e, por coincidência, o Mazinho tava lá, porque o Rafinha, para quem não sabe, o Thiago, que é do Liverpool, é filho dele, e o Rafinha, Sim. agora que tá lá, voltou para Espanha, tava no Paris Saint-Germain e foi emprestado, eu acho que pro Atlético de Bilbao ou daqueles lá, Real Sociedade, sei lá. E aí eu encontrei o Mazinho, aí a gente foi almoçar e aí o Mazinho ficou tão empolgado de me ver, assim, e aí a gente tinha tomado uns vinhos e ele falou, não, vamos passar aqui na minha casa pra eu mudar de roupa, pra gente ir em outro lugar e tal. Quando chegou, cara, na casa dele, parecia que ele vivia com uma governanta e ele não tem empregada. Ele tem uma empregada lá que vai lá, faz comida, mas não é de arrumar. Cara, ele chegou, tirou a calça, dobrou, pegou a camisa, dobrou. Mesma coisa. A mesma coisa. Eu falei, caramba, Mazinho, depois de tantos anos você continua, sabe, metódico, sabe, de arrumar, de falar, sabe? E sempre foi dele, sempre foi desse jeito. Tanto é que Mazinho, assim, sempre foi muito sério, muito... Então o Mazinho andava só com o Donato no profissional. O melhor amigo dele era Donato, o Zé do Carmo. Né? Porque, Zé do Carmo, porque pegava no pé dele o tempo todo, dizendo isso, é muito certinho. Pô, ficava brincando com ele o tempo todo, mas com a gente sempre tratou super bem. Tanto é que Mazinho... O Sorato é padrinho dos filhos. É do Rafinha. Ele é padrinho do Rafinha. Ele até porque o filho do Sorato jogou futebol de salão com o Rafinha e com o Thiago. E ele é padrinho do meu filho, do Alan. Legal. Mas ele é um cara bacanérrimo. É, bacana. Mas, eu falei com ele assim, semana passada, falei com ele. Ele te atendeu ou não? Palmeiras também foi ele. Verdade. Aliás, Até um convidado Mazinho? pra quando ele estiver aqui. Atender. A gente, Se ele não, atender, a gente se ele faz o convite esse ano Isso. pra quando ele vier 2026. Essas toalhas têm que estar bem arrumadinhas. A Isso. gente vai arrumar o estúdio direitinho. Agora, deixa eu perguntar a vocês sobre 89, cara, pra gente mudar a página um pouquinho, que eu quero falar do Sorato também na Parmalat, aquela passagem tua lá naquele momento. Aquele time de 89 foi o maior time que vocês jogaram? E como é que foi alguma coisa assim curiosa daquela final de 89? Tem aquela história do Eurico ter dado a vocês a prerrogativa de escolher, né? Jogar a primeira no Rio ou jogar a definitiva em São Paulo, que vocês escolheram. Mas fala um pouquinho daquela campanha que você faz o gol do título, mas esse senhor aqui é o artilheiro. Um time que tinha o Bebeto, voando, né? Um jogador fantástico, tinha uma Copa América nas costas, jogando para burro, expectativa de Copa do Mundo. Enfim, o que vocês podem contar um pouquinho daquela campanha lá? A comemoração, que foi a melhor comemoração de um gol da história do futebol, que foi a comemoração do Ah, Sorato. tu é um puxa-saco da Alguém porra! viu uma comemoração? Alguém viu? Detalhe, né? Alguém viu? O gol do título Alguém podia, viu, podia acabou? ter sido daquele senhor ali, né? Foi fominha no final. Verdade. Depois eu assisti o tape, eu falei, caramba, eu perdi esse gol. Brincadeira, cara. Foi no contra-ataque. Mas Conta fala aí. você. Não, cara, no meu caso, assim, a equipe, o time foi crescendo durante a competição. A gente não começou muito bem o campeonato, né? Foram muitos empates naquela Isso. E eu, assim, no meu caso, Libertadores? a gente volta da Europa, né? Que terminou o Carioca, a gente viajou e volta e assim, eu fui bem, o time foi bem, né? Na Europa.
como campeão do Ramon de Carranza, tricampeão em 89, né? E aí eu volto titular, jogo a primeira, a segunda e depois eu saio do time. Fico no banco e depois eu nem no banco fico, cara. E aí, assim, foi um momento complicado pra mim, entendeu? Que eu tinha vindo bem, pô, e aí sempre que eu ia pra Europa tinha algum time interessado, eu falei, pô, os caras não me venderam e tô aqui, pô, no banco, caramba, não sei o quê, e depois nem no banco. Mas aí eu fui treinar, cara. Fiquei treinando bem pra caramba, assim. E aí eu fui voltar pro banco só no jogo com o Botafogo. Teve um jogo antes em Limeira contra a Inter de Limeira que eu viajei, mas eu era o 17º, aquela época eram 16 só, né? 5 no banco, eu fui cortado. E aí nesse jogo contra o Botafogo a gente tá perdendo 2-1. Aí eu vou pro banco. Fui pro banco e tal, mas eu tava muito bem nos treinamentos. E aí teve uns testes físicos, lembra? Acho que no fundão. E o cara, acho que o fisiologista que aplicou os testes na gente, pô, perguntou, eu lembro, eu fazendo o teste, perguntou pro Ademar Baraga, que era o preparador físico. Pô, esse menino é titular? Ele falou, não. Pô, cara, mas com esses resultados aqui, cara, como é que ele não tá jogando? Uma coisa que me impressionava nele era a impulsão do Sorato. A impulsão vertical parado. Você ficava impressionado com a Sim, impulsão. porque eu não pulava nada. Nossa, Sorato, que impulsão! Porque eu não jogava nada. Eu não era bom cabeceador e não tinha a impulsão dele. Ele tinha uma cabeçada fortíssima. E aí foi nesse jogo contra o Botafogo que eu voltei a ser relacionado pro banco. Tava chovendo. Chovendo no Maracanã, Zé do Cabo tinha feito gol contra. Foi. 2-1 Botafogo, eu entro, sei lá, faltando, nem lembro quanto faz, mas foi bem no finalzinho, né, bicho? Foi. E aí, uma jogada do Bismarck com o Luiz Carlos Vinck, você que cruza a bola. Eu né, cruzo. Eu antecipo no primeiro pau e empato o jogo. Zé do Carmo vem, me agarra e me levanta. Obrigado. Obrigado, Sorato. Vai me carregando até o meio campo. Obrigado, Sorato. Eu me solto essa bola. E aí, cara, nesse jogo, acho que o Bismarck tomou o terceiro amarelo, não foi? Você ficou fora? Tomei o terceiro amarelo e aí o Vasco foi jogar contra o Corinthians e o Sorato entra titular. Ganha de 1-0, gol de quem? Gol de quem? Raimundo Donato. Gol de quem? E aí foi tudo assim, aí nessa altura aí o Tita machuca. O Tita machuca contra o Corinthians. Tem um ensinamento, E aí a gente vai jogar contra o Inter, em Porto Alegre. E aí a gente ganha do Inter 2 gols do Bebeto, que a Willian entra, cruza. Sim. Dá 2 toques na bola e Isso. Foi. O Bebeto faz um gol de voleio também. E aí, só que esse jogo nós ganhamos do Inter e ficamos esperando o resultado de Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians ganha do Palmeiras num gol de calcanhar do Cláudio Jadão. Porque o Palmeiras estava 1 ponto na nossa frente. Para quem não sabe, naquela época contavam 2 pontos vitória e empate 1. Não como hoje, que são 3 na vitória. E aí a gente vai para a final contra o São Paulo. Meu amigo. E aí vem a final. E aí, Soratinho? Cara, aí... Você sabia que ia jogar? Sabia. Tava na expectativa não, né? Sabia que ia jogar, né? Ali eu já tinha conquistado a posição, né? Tinha feito os gols antes? Eu tinha feito os gols, o Nelsinho mudou um pouquinho, né? Era o Vivinho, depois o Tato, e aí tira o Tato, e aí me deixa. Mas era um jogo difícil, né, cara? A gente tinha a vantagem que a nossa campanha era melhor que a do São Paulo, então a gente tinha essa vantagem de se perdesse até no perdendo Morumbi, o jogo, teria o segundo jogo. Teria o segundo jogo aqui no Rio. Porque a vantagem era 1 ponto, né? Era 1 ponto e... Pô, e o São Paulo tinha um timaço, né, cara? São Paulo tinha o Raí, tinha Bobo, Ricardo Rocha, Gilmar, Martilico. Nelsinho, Mário Tilico O Miller tava e o lateral direito que não jogou. Zé Teodoro, não era? Zé Teodoro. Jogou o Neto, né? Jogou o Neto. E aí foi que, cara, assim, eu lembro que assim, na véspera, todo mundo muito preocupado comigo, né? Que eu, era o mais jovem, mais novo, eu e o Bismarck, né?
Depois o William também, Sim. que era novo. Mas todo mundo falando comigo, não, calma, cara, fica Não, tranquilo. só que a gente não sabia que o Willian ia jogar. É, Porque o titular era o Tato. era o Tato, até o jogo anterior era o Tato. E ele só falou no dia É. que E- quem ia jogar era o Willian. Aí- Agora, o que mais me impressiona nessa final é que não tem substituição naquele time, né? Pois é. Não teve substituição naquele jogo. E aí, cara, todo mundo Jogaram falando. todos É verdade. Na véspera, 90 na véspera todo mundo falando, pô, Nem eu. calma, não sei o quê. Não entra com essa obrigação de ter que decidir. Mas na minha cabeça, cara, eu sou atacante, sou centroavante, pô. Eu tô perto do gol, cara, entendeu? Aí você começa a jogada lá do outro lado, né? A bola gira, vem da esquerda pra direita. De pé em pé, o time massa jogando, a bola de pé em pé. Mas O aí, time era muito bom. nosso time era muito bom, Não, 4 daqueles caras, 4, foram pra Copa. Bismarck, Acácio, Mazinho e Bebeto. 5. Tita. E o Tita. também. Foram 5 jogadores. Porra. Era um time, né, gente? Não era um. Era a chamada época Célé Vasco. É. Era Célé Vasco. Aliás, o Acácio fez uma defesa no Copa final do também, Mundo, né? Não é mas qualquer, no não é final- qualquer Não, e tinha sido convocação, campeão né? da Copa América. Isso. O time tinha sido campeão da Copa América com. O Tita eu acho que não tava nesse grupo da Copa Tava. América. Tava também? Tava. Tava, né? Agora eu queria fazer uma pergunta pra você de um jogador, vocês dois, que eu sei que vocês olham assim com muita admiração. Um jogador que fez Emerson Rocha ser ainda mais Vasco. Bebeto, cara. A mim também. Como é que era ter um jogador que saiu do rival, dentro de uma polêmica danada, porque foi uma polêmica, eu me lembro, estava em 89, eu cobri a seleção. Seu Calçada foi lá, junto com o atual presidente, com o Jorge Salgado, foram lá contratar o Bebeto. E o Bebeto vai pro Vasco, naquela desconfiança. E, porra, o cara faz um campeonato brasileiro. Foi o grande jogador daquele Qual o time. sentimento, tá perguntando? É, Raiva. é. Porque ele não treinava nada e jogava pra cacete. A gente tinha que treinar pra caramba. Raiva. Já começava a treinar na Gênio, sexta-feira né? coletivo. Gênio. Gênio, né, cara? Gênio. Gênio, né, cara? Ia bater falta com ele, eu, Sorato e ele, e falava, quem fizer repete. Na terceira, eu falava, não, Beto, não. Bate um, cara. Vamos Repete uma vez só, senão, pô, a gente Você fica aqui o dia ficava inteiro, 7 minutos esperando Ele ele. bater Ele, falta. Pum. Ele é Falei, menos não. reconhecido no Brasil do que merecia, né? Ele é menos reconhecido em função do Romário. Mas quando falam assim, Romário ganhou a Copa do Mundo. Pra mim, não. Pra mim, o time do Brasil era bom, que nego fala até hoje, o time do Brasil de 94 era o pior. Cara, o Brasil não ganhava uma Copa desde 70. 24 anos. E o Bebeto jogou tanto quanto o Romário. Aí eu, não, porque o Romário falou que ele ia ganhar a Copa. Cara, o Bebeto era gênio. Era gênio. Tanto quanto o Romário, tanto quanto o Edmundo e Roberto Dinamite. Pra mim, o maior deles foi o Roberto. Mas o Bebeto, assim, o Bebeto fazia as coisas dentro de campo que ele era dessa finura. Não treinava nada, mas tinha uma personalidade e um raciocínio totalmente diferente de qualquer um. Você vê, por exemplo, em 98, lógico, a gente, como torcedor do Vasco, por exemplo, queria muito ver o Edmundo ser titular daquela seleção e depois do corte do Romário. Mas o Bebeto faz uma boa Copa do Mundo também em 98, aquele jogo da Dinamarca que ele... Sim, era a terceira Copa dele. E ele, assim, jogou muito. Até vi uns gols ontem contra a Dinamarca, que o Ronaldo mete o Bebeto na cara do gol. Assim, o Bebeto era muito bom, muito bom. Eu tive a sorte de acompanhar, o Bebeto ficava no quarto com o Sorato no Barra Beach. E aí, assim como o Bismarck, a gente era muito amigo e o Bebeto ligava pra eu ir pra lá pra gente jogar dominó valendo peteleco na orelha. Só que eu saí de lá com a orelha inchada, porque eles jogavam pra cacete. Eu acho que eles chamavam só pra alguém tomar o peteleco na orelha. E aí Seu o Bebeto, bucha. é uma história que eu queria que o Sorato contasse. Conta aí Calma pro que ele- o Orelha tá querendo. Vai, fala aí, Orelha. Eu quero que ele conte, que essa história é muito legal. Orelhano. Não sei se- Quando ele vem pro Vasco, vem toda aquela. Junto com ele. E aí, vou falar do Bismarck rapidinho. A maior transação na época da história do futebol teve que meter uma 9, porque o 10 era do homem, então, bicho. Bebetinho, que joga demais, que teve que meter uma 9. Mas. Mas ele no Flamengo já jogava com a 9. Ele na seleção, mas o 10 aquela era Bismarck. seleção ele foi a 7. Ele era o 7. Mas, enfim, o Bismarck tava lá com a 10, com a maior transação do futebol da história, o Bismarck Não, tem jogou com a 10. uma outra coisa que ele joga muito. Totó. Sabe, Quem joga- Bebeto? Rapaz. É mesmo? Mas, bicho, só Cara, o Sorato Totó. conta essa história que é muito legal. Putz. O Bebeto vem pro Vasco carregando toda aquela mística, maior transação, sai do Flamengo pro Vasco, que é a maior rivalidade, queira ou não, é a maior rivalidade do Brasil, não tem Corinthians, não tem nada, é Vasco
e Flamengo. E aí fica no quarto. E passa o primeiro jogo contra o Flamengo, ele é expulso, ele não faz gol. Segundo gol, ele não faz gol. E o Bebeto tem muito aquela coisa de. O Bebeto demora a fazer gol. Emocional. Não, e antes do Sorato falar, teve uma coisa que foi assim muito, muito, muito marcante pra todo mundo, que pra quem não sabe, quando o Bebeto sai do Vasco vai pro Flamengo, sai do Flamengo vai pro Vasco, ele recebe ameaça de morte. Sim. Ele ligava pra casa dele pra falar, vou matar você, Denise, teus filhos. Imagina a cabeça do cara. Pô. E ele era muito supersticioso, muito. O Bebeto tá muito. Ele sonhava com as coisas, ele batia com o carro. Baiano, né, Dirigia. cara? Os Ele baianos bate- são assim, né? Mas assim, um cara muito agregador. Eu acho que esse negócio de baiano foi ele que inventou. Basta ser baiano pra morar na casa dele. Pelo menos Ele era era assim patrocinado antigamente. A casa- por uma marca de chuteira. É. Quando ele fazia gol, ele repetia no outro jogo. Quando ele não fazia, ele dava. Mas Não, então, às vezes mas só- jogava só- meio tempo. Mas eu vou passar isso pro Sorato que ele vai contar essa história. Então ele passou dois jogos sem fazer gol contra o Flamengo, foi fazendo o terceiro que ele acabou com o André Cruz, acabou com o jogo, o Bebeto acabou com o jogo. Mas o primeiro gol era o Sorato que entrava na cara do goleiro. O Sorato faria aquele gol fácil. Aí ele conta. Eu rolo pra ele a bola. Eu entro, ele é goleiro. ele é eu goleiro. entro pela esquerda assim, eu rolo pra ele. Pô. Sem goleiro, Bebeto sem goleiro. Aí ele, ele veio pra mim, eu te amo. Em vez de comemorar, agarrar o Sorato. Primeiro te amo do Foi pro Sorato, não foi pro Romário. Foi o Romário, depois foi pro Ronaldo, esse gol contra a Dinamarca, ele fala pro O Bebeto ama todo mundo. O Bebeto é um... Mas o Bebeto é além do jogador espetacular, gênio que foi, que o Bismarck escreveu muito bem, é uma pessoa também. Diferente. Ele é agregador, gosta de ter. Porra, o muita Bebeto gente de cabelo perto. branquinho, hein? Sim. Que Sim. coisa, né, cara? Eu olhar assim, eu falei, meu Deus, o menino jogava com aparelho, cara. E hoje tá de cabelo branquinho. Bom, vamos mudar um pouquinho de... Porque senão a gente fica aqui 2 horas. Eu queria falar um pouquinho da tua passagem na Parmalat, cara, que era a gente fala tanto hoje de clube empresa, de SAF, essas coisas. Eu acho que foi a primeira grande, né, assim... Parceria, né? Parceria no Brasil. Como é que era aquele esquema da Parmalat lá? Que foi um monte de gente, foi esse time todo, Mazinho foi pra lá, foi uma galera... Assim, o início foi muito conturbado, muita pressão de parte da torcida do Palmeiras. Você foi que ano pra lá, sabe? Foi 92. 92. Pressão grande de parte da torcida, pressão grande da imprensa, que assim era uma coisa nova, né? Todo mundo ficou muito assustado, né? Que o clube não ia, ainda mais clube tradicional que de o Palmeiras colônia. estava muito tempo sem Isso, disputar. é um clube de colônia também italiana, que é uma coisa mais ou menos parecida, que é um clube de colônia portuguesa, essa coisa de tradição. Você de... mamava da teta? A teta era boa. Leite não faltava. Você gostava do leitinho, Sorato? Tinha até aquela propaganda. Tomou? Não, e assim, mas foi uma coisa assim que a gente sabia que, cara, pela condução e de todo o processo, e isso muito pelo Brunoro, né? Brunoro que era o cara do futebol, né? O Brunoro vindo do vôlei, o cara todo muito bem preparado, profissional, né, cara? E a gente sabia que ali era uma coisa que ia da liga, né, cara? Assim, no primeiro momento a gente sofre muito, né? Que, pô, foi acho que na metade do ano de 92 que começou tudo a acontecer. Você não consegue montar um grande time em 6 meses, né, cara? Apesar que já esboçou... Quem foi dessa primeira leva, assim, junto com você lá dessa Parmalat? Edu Marangon. Mas ele foi esse período, houve toda a confusão, assim, a pressão foi que aconteceu isso, que foi afastado o Edu Marangon, o Ivan, goleiro, e o Evair. O nego afastou o Evair, cara, olha só. Tinha aquele uruguaio, um zagueiro uruguaio, não tinha um? Não, ele já não estava Já mais. não tava mais, né? Mas também mandou o Evair. Tá, mas quem é o cara? Quem é o zagueiro uruguaio? Vamos lembrar aí. É o cara. Ele meteu 3 gols na estreia da Parmalat. Era o Kiko Zambianchi, vai. Aí A tua estreia foi contra quem? Não lembro, cara. Foi no interior, eu acho. Bom, o cara tá ficando velho também. É. Tá querendo União lembrar de aí. Araras. União São João Não, de mas Araras. aí, cara, foi um processo muito
esse início foi muito tumultuado. Pula também foi. Também. Foi depois. Eu fui, acho que um dos primeiros Por isso que jogadores deu aí errado. pra. Matou, lá deu errado. Aí é muita cagada, João. E aí, cara, a gente. Aí eu me contundo, tenho uma contusão grave. Pra quem não sabe, o Sorato teve uma contusão na coxa que abriu bastante, que era pra até ter feito cirurgia na época. E aí eu. Ficou Enfim. muito tempo afastado. Enfim, aí começou aí começou a montar esse time, né? Aí veio Roberto Carlos, garoto ainda. De onde? Garoto. Aí Edmundo veio Edmundo foi em 93. É. 93. Edilson também, Zinho, não? Mazinho, Edilson. Sim. E aí foi chegando essa galera toda, Antônio Carlos. Aí facilitou, voltando. né? Então, assim, e aí a coisa foi acontecendo. No primeiro campeonato a gente é vice-campeão paulista, perde a final para São Paulo, mas aí depois, no ano seguinte, é o ano que o Palmeiras sai daquela Fila, fila né? enorme Já com lá. Luxemburgo. Já. 93 Era, porque quando eu fui era o Nelsinho Batista, aí o Nelsinho Batista sai, aí vai o Otacílio Gonçalves, que vem do Paraná para lá. O Luxemburgo, ele estava em 91 no Bragantino. Ele é vice-campeão brasileiro para o São Paulo, não é isso? É. E aí também o Otacílio... Porque, cara, esse início, porque todo mundo acha que, assim, vai entrar dinheiro e serve pro Vasco hoje. Vamos ver. Acho que entra dinheiro hoje. Não, e não no é mês assim, seguinte cara. tem um time que vai ganhar tudo. Não, entendeu? pode até dar liga, mas não é assim. Não é assim. Você vê, por exemplo, a questão do City. O City, quando começa a ter essa questão de explosão, eles contratam o Elano e o Robinho. E como grandes expoentes. E não eram. O Paris agora contratou o Messi e não sai do lugar. E aí, assim, mas aí depois, 93, o time aí que dá liga, né? Caiu com esse processo todo, com essa confusão dos resultados não acontecendo de maneira que todo mundo queria, essa pressão foi fazendo vítimas. A primeira foi o Nelsinho, depois o Otacílio, e aí chega o Luxemburgo. Com o projeto. Com o projeto dele. Fechou. E Eu não sei se e nós dessa... falamos, o Mazinho também estava no time. Tava, aí o Mazinho volta. O Luxemburgo chegou tá. com a marra já, que ele é a peculiar. gente via assim que ele era assim, Marrento. e assim, personalidade, realmente, e fazendo algo diferente do futebol, assim, em termos de trabalho. O que era pra cima, ele botava na mesa, né? Então, assim, e isso ajudou muito, que ele manteve o Carlinhos Neves como preparador físico, que veio com o Otacílio Gonçalves. Que o Carlinhos é um cara, meu irmão. E assim, então, assim, é um cara que ajudou muito, sabia muito ali de preparação física, e era o cara que tinha acompanhado mais ou menos quase todo o processo, e também tem essa visão de tática, de conhecer de futebol realmente. Você não conhece, Carlos Neves foi o único. Sim. Foi o tricampeão com o Moraci. Craque. Do São Paulo. Craque. Então, assim, é um cara que é muito responsável por toda a atuação do time, né, a preparação do time. E aí o Luxemburgo chega, passa por alguns momentos de turbulência também. Eu lembro que depois de um jogo a gente empatou contra a Ponte Preta em Campinas. A gente volta para São Paulo e na chegada no CT... Era uma confusão aquele time, né? Pô, cara, meu irmão, quando a gente chega, a torcida toda na porta do CT, cara. E aí, pô, pedra no ônibus, do caramba, aí o nego arruma 5 representantes da torcida, entra lá, vem falar com a gente e tal. Aí lembro que tava Luxemburgo, eu, Mazinho, Zinho, falando com os caras, e o Luxemburgo chega para falar com os caras. Não, que pô, não deu certo até agora essa coisa. Aí o Luxemburgo peitou os caras. Não, meu irmão. Vai dar certo. Me dá mais um tempo que vai dar certo, pô, a gente vai ganhar. Já sabia o que estava fazendo, já era um timaço, né, cara? Então, assim, mas essa pressão, essa coisa de ter afastado, é o Luxemburgo inteligente que reintegra o Evair, que aí, meu irmão, encaixou o time, né? E aí passou a ganhar tudo, né, cara? Aí foi campeão, e a final do Paulista em cima do Corinthians, então naquela... Cara, foi engraçado que essa final contra o Corinthians, eu tava assistindo em casa.
E o que me chamou a atenção é que no primeiro jogo que o Corinthians ganha do Palmeiras, o Viola imita um porco. Sim. Cara, E aquilo foi gasolina, foi combustível para o segundo jogo, porque quando o ônibus do Palmeiras chega, Flávio falou assim, não perde nem ferrando. Bicho, Meu irmão, os jogadores assim, ó. bicho, não, a preleção, o final da preleção, o Luxemburgo falava, passava tudo, e o final ele sempre tinha um vídeo que ele botava. Motivacional, alguma coisa. Botou negócio de Ayrton Senna, o caramba. Todo mundo fazia mais ou menos isso. E nesse dia desse jogo, a preleção terminou com esse vídeo do Viola fazendo o gol imitando o porco, mas sem som. Aí. É. Ó, eu não tava no time não, hein? Mas me marcou tanto que eu falei assim, cara, se eu sou o cara do Palmeiras, eu não perco esse jogo, o segundo jogo nem ferrando. Cara, meu irmão, A concentração dos Não, a jogadores gente- do Palmeiras descendo o ônibus, não, cara. mas isso Se desde- tivesse de chuteiro, eles iam pro campo. desde desse momento, do final do da domingo anterior que foi o jogo. E assim, a preleção, do final da preleção, pô, a gente foi no ônibus, cara, Que meu irmão, inteligência, hein? cara, Botar sem som. Só a imagem. O Luxemburgo é muito bom. Cara, de motivação. meu irmão, quando faz a corrente ali, Aham. antes de subir, eu falei, irmão, Já era. Eu posso dar uma notícia pra vocês? É porque a gente tem que, assim, chegar nos finalmente, então a gente fica aqui 5 horas. Papo bom, né? Até porque o Sorato, se a gente for falar dos 20 clubes que ele jogou na carreira, a gente vai até 10 horas da Aí vai noite ser- aqui, né? Não, mas Mas como é que foi no Bacabal, hein, ô Sorato? Não, no Fala. Bacabal não. Eu queria perguntar pra ele sobre essa questão seguinte. Lógico, no Vasco não tem nem discussão. Mas qual outro time, assim, que quando a torcida te encontra, faz uma festa, assim, grande como é a torcida do Vasco? E você lembra dos 20 clubes que você jogou? Quero saber, liste-os agora. Peraí que eu vou abrir aqui que eu vou ver se você vai acertar. Pera aí, vou botar aqui, vamos saber. Quem o Sorato esqueceu é que não gosta. Se acertar, tem um final de semana em São Gonçalo, na casa do meu pai. Ou então lá em Araras, junto com as Araras. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não. Na casa do meu pai em São Vamos lá, Gonçalo. Soratinho, começa. Fazer uma arrumação lá. ué, Vamos lá. Vasco, Palmeiras, Cruzeiro. Lá do sul. Não, pera, Juventude, Lá do Santa norte. Cruz, Ô, garoto. Aqui Bangu. pertinho, quentinho. Vai pro estado. Bangu, Botafogo, Vasco de volta. Vasco de volta, Aí você vai pra São Paulo de novo. Comercial. Não dá dica, não. Não, Vai. Comercial, Gama, América, os dois, Mineiro e aqui do Rio, Et Jundiaí, Atlético de Sorocaba. Pulou os 3 aí, mas Não, tudo bem. peraí, Botafogo, Fluminense, tô falando não em uma ordem, Na sequência. Madureira. Madureira, Cabo Friense, CFZ, Macaé, Marília. Marília foi 2004. Marília, aí Cabo Friense, depois Bahia. aí Bahia, Vitória, Ituano, Bacabal, Atlético Goianiense. Só quem ganha, só quem empata com ele dá. Faltam 2. O último e um que você não poderia se esquecer. Tigres e Videoton. Ah, garoto, o Videoton. O cara jogou na Hungria, cara. Ah, tá. Como é que é jogar em Budapeste? A cidade era uma cidade próxima de Budapeste, era 40 quilômetros de Budapeste. Székesfehérvár. Quem? É isso Você aí. come com feijão? Bota assim, molho, madeira foi em uma cima. experiência Nada pra legal. você me xingar desse jeito. Foi uma experiência legal, mas A televisão tá garantida, né? Afinal, o Videoton. Você sabe. Eu pensei que fosse o Silvio Santos. Mas o Sorato, O Silvio Santos da Hungria. Mas voltando à pergunta Da identificação. da identificação, assim, eu fui, o time não foi bem, mas eu fui muito bem. Foi no Bahia. Legal. Bahia, assim, a torcida é algo assim também muito legal. Aí é uma Me terra marcou. maravilhosa também, né, cara? Pô, Porra. eu lembro de alguns jogos, a gente na Série C, bicho. Cara, meu irmão, tem um jogo contra a Nanindeua na antiga Fonte Nova. Cara, a gente chega, tal, a gente vê aquele movimento na rua, em torno ali da Fonte Nova.
Mas aí, pô, a gente aquecia no vestiário, naquele espaço para aquecimento na Fonte Nova, né? Aí, cara, quando a gente sobe, cara, que eu piso fora do túnel ali, eu tomo um susto, cara. Cara, a Fonte Nova abarrotada, cara. Série C. Série C, mas abarrotada assim dos caras não ter espaço de E movimentar. pra jogar contra o Ananindeua. Ananindeua. É isso aí. Pô, um jogo difícil pra caraca, cara. minha Foi opinião. 1-0 gol meu, cara. Pô, eu fui assim, isso foi 2006. Esse ano eu fui, acho que, um dos artilheiros do Brasil, cara, que eu fiz gol pra caramba esse ano. Eu fui artilheiro da Série C com o Bahia, que a gente chegou assim Na minha opinião, esse rapaz devia ter ido pra fora. Com O certeza. Soratinho, É, na é. Espanha, iria muito bem. Porra, É. Não, E e na tive vários- França, Mas o iria Bicho, muito bem. ele quase foi, porque foi convocado pra seleção, botou terno pela primeira vez na vida, mas aí foi arrancado do avião pra voltar. É, o Vasco. Ele pode Mas contar não essa foi o quê? história Foi aí. falta de oportunidade pra você jogar fora, além da Hungria? pô? Cara, assim, tiveram nesse período, principalmente lá atrás, no início, assim, várias. Pô, aquele título de 89, o gol, não te abriu porta não, Sorato? Sim, Assim? abriu, mas não era tão comum, né, cara? Uma coisa assim de Transferência. transferência. Caraca, Acontecia. cara, imagina mas, hoje assim, com 19 anos você fazendo um título de todo- campeão não, brasileiro. Mas assim, a gente, toda excursão, não só. Toda vez aparecia. Ele recebia um monte de proposta, eu recebia, só que, cara, não acontecia. Ele já te empresariava já quando era mais novo, Sorato? O passe era Ah, eu do recebi, clube, né? ó, Ele eu- tentou me levar algumas vezes pro Japão, pô. Eu recebi proposta do Torino, Valladolid, Bayer Leverkusen, Celta de Vigo, o Sorato o idem. É. Só que o Eurico Eu, não vendia. eu, assim, se eu jogo na seleção, Era do clube, né? É. O passe, não era por exemplo, eu fui convocado pelo Falcão, logo depois da Copa de 90. acho que o primeiro amistoso da seleção acho que foi contra o México. Aí o Falcão me convoca, eu tava Você, bem, lembra do Denner, Carioca, a gente sim. fazendo gol pra caramba. E aí me convocou, eu e o Cássio, do Vasco, convocados. E aí, cara, meu irmão, vambora, apresentação, for pra São Januário, e tá lá o Pedrinho Vicençotti, que era meu procurador na época, conversando com o Eurico. Não, pô, com certeza ele tava brigando pra me liberar. E o Eurico tava com uma briga com a CBF, não sei por que cargas d'água. Pô, e acabou que vai, não vai, eu pronto pra me entregar. Pô, eu trocado com um terno, comprou um terno pra poder se apresentar, que o Falcão botou isso, né? Eu lembro lá do lado de fora esperando pra ir, cara. Pronto pra ir, pra me apresentar. E aí, cara... Que era antecedendo a Copa América. Isso. Sim, sim. E aí, cara, No Chile. enfim, nessa demora, aí eu fui desconvocado. Eu e o Cássio fomos desconvocados. Nossa senhora. Mas se eu jogo, na época, se eu jogo, eu lembro que o Pedrinho tinha falado com um empresário italiano, que eu esqueci da época, que era o Branchini. Giovanni Branchini. Giovanni Branchini. Ele tinha falado, ele passou mensagem, Sorato foi convocado para a seleção. E aí ele falou, não, se ele jogar 10 minutos que for, eu levo ele para Fiorentina. Caraca. Que loucura, né, cara? Aí não aconteceu. Mas passou. Olha aqui, gente. Ia se dar muito bem na. Porra, na Europa. Itália? Pô, sério, Se jogava dá na... muito bem. Depois, algum tempo depois, quem foi Batistuta, enfim, pro mesmo time. Sorato cheirava gol. Cheirava. Olha. Ô, Tinha um Bismarck, perfume que eu ela gosta. vou dizer uma coisa, a gente vai ter que encerrar. Não. Temos. Mas é porque é bom, porque fica com aquele gostinho de quero. Mas só que Não, a gente fez lá. É. O shape dele tá melhor agora. Você lembra de algum programa? Menino ou menina? Soratinho, eu queria só que você falasse do que você tá fazendo hoje. É legal deixar aí também a tua atividade, que hoje você faz uma atividade bem legal como secretário, não é isso? E também falar um pouquinho das suas alegrias mais recentes. Sua neta, né? São duas netas. Duas netas, né? A mais nova tá fazendo um mês hoje. É mesmo, cara? Amélia, Pô, Amélia. beijo. Pro Alain, beijo. pra família toda. Amélia. Hoje eu sou coordenador administrativo da Vila Olímpica do Mato Alto. Manuel Ali em José, Jacarepaguá. Bacana. José Gomes Tubiano.
É um equipamento esportivo, né? Que fornece atividades físicas. Bacana. Tudo de graça, basta fazer um cadastro, se bem que quase todas as turmas e todas as modalidades quase não tem vaga. Hoje a gente está com 4 mil cadastros. Pô, mas que bacana, né, cara? Legal, né, Não, e cara? é muito legal o 4 mil trabalho, cara. famílias atendidas. Tem uma pista de atletismo lá que é espetacular. Aquela Tem uma borrachada, parque aquático, piscina Pô, isso é pouco divulgado, né, cara? Muito semi-olímpica, um ginásio coberto, sala de luta, sala de dança, 3 quadras externas. Muito E legal. do lado de uma comunidade que as pessoas precisam. jogar. Do lado do Ô, Batu. Soratinho, manda pra gente aqui, a gente divulga aqui, cara. Quando tiver algum evento, alguma coisa, a gente Não, aqui, só pô. vai lá no Instagram, Vila Olímpica do Mato Alto. @Vila Olímpica do Mato Alto. Isso. Pô, Quem legal, cara. acompanha o Sorato também no Instagram, assiste os stories deles, Eu tem muita legal. coisa tô ali. postando direto. Legal. E as minhas princesas, né, cara? Pô, Você esteve lá agora, recente, tive né? no Teu final filho do tá ano nos Estados passado. Unidos, né? Tive no final do ano passado. Onde é que ele mora mesmo? Mora em Oklahoma City. Oklahoma, que beleza. E aí veio a Adela, que tá com 1 ano e 2 meses, né? Barato, cara. E aí agora, um mêsinho atrás, nasceu a Rapaz, o a moleque Amélia. também é rápido, É né? rápido. Eu falei pra ele, dá pra fazer jogo amistoso, não precisa ser valendo 3 pontos. Por acaso em Oklahoma não fazem televisão? Não tem algum problema lá? O Eu falei isso não tá pra ele. pagando. Não paga o Netflix ou é muito frio. Aí tem que ficar mais Também tem aconchegante. esse detalhe. Né? verdade. Aí o amor está Mas, no ar. cara, a gente tá, a Adela, né, que é a primeira, nasceu de todo o caos que a gente viveu, Deus foi pandemia, bom, Deus foi bom Pô, com a que gente, legal, deu um cara. presente. Amém. Não, e Excepcional. atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Com certeza. A Andréia é parceira dele. Quantos anos de casado, Sora? Esse ano faz 31, meio de julho. Que legal, 11 de cara. julho. Que bacana, cara. E Que é bacana. uma mulher muito bacana. Muito bacana. Andréia, grande beijo. Um beijo. Tudo que a Quando- gente falou aqui não tá valendo nada, tá, André? Fica tranquila. É só teatro, é tudo mentira. Deixa eu aproveitar aqui e te pedir licença para mandar um abraço para um amigo, que é amigo dele. Isso é também o famoso, é o Faustão Não, mas do é podcast. amigo dele. Adora mandar um abraço. Não, mas É o Maguila. Maguila. Fala, Maguila. Não, mas assim, é um grande amigo dele. Fala no microfone, Marco É um grande Romano. amigo dele, Isso. que agora é um dos meus melhores amigos e agora é amigo de todo mundo aqui, que é o Alas. Eu conheci o Alas através... O Alas, o homem lá de Manaus, né? Ela lá de Manaus. Aí é. eu queria aproveitar para você mandar um abraço para ele. Não, depois- pô, o Alas, a família é. Ele, a esposa, Porra, em Manaus os é muito filhos, Vasco, né, cara? Pô, eles são. Conheci o Alas, nem lembro quando foi, cara. Tem tempo pra caramba. Foi num carnaval, num evento que ele fez lá, de um espaço que tinha Arena São Januário tudo da Vasco, Amazônia. tudo dele Vasco. Era um espaço do vascaíno, cara, que se encontravam ali pra ver jogo, caramba. E aí ele fez um evento de carnaval e me levou. Era pra ficar só o carnaval, só o final de semana do carnaval. Acabei ficando uma semana, porque no outro final de semana teve acho que uma semifinal do Campeonato Carioca que o Vasco tava. Ele queria aproveitar pra fazer a festa e eu tá lá e acabei ficando uma semana em Manaus. E a partir daí, cara, a gente ficou amigo. Eu fui mais umas 2 vezes pra lá, eles vieram pra cá também. Legal. E hoje eles estão em... Mas, enfim, a gente se fala quase sempre. Mas legal. E Senhora- tive a honra de ser amigo também, que agora tá louco pra te conhecer pessoalmente também. Porra, ainda mais- ele é o quê de você Manaus? pessoalmente. Fala, Não é Beto. nada. Ele é um amigo, gente boa. Ele perdeu o posto de prefeito? Não, ele é o prefeito de Manaus. Olha aqui, só pra gente deixar claro, primeiro que a gente tá no Ave Mais também, Isso. de maneira experimental, porque a gente quer que você que tá curtindo a gente aqui, a câmera da verdade ali, Bismarck. Ali. Vá no canal Avecast Isso. e você vai se É o inscrever. terceiro canal da É o plataforma. terceiro canal da plataforma, sendo que esse canal é bem claro isso. A gente vai falar de tudo. Não é uma coisa específica do Vasco. A gente vai trazer gente aqui do Flamengo, do Fluminense, amigos do Bismarck. Botafogo. É muito mais gente do A resenha Japão. começa aqui. É isso aí. A gente vai trazer amigos tudo pra entrevistar um parceiro teu, um Mija no Muro Murucai, um cara desse do Não, Japão. E deixar bem claro também que a gente fez isso na Atenção Vascaína, não havia também. Antes da pandemia, quer dizer, na pandemia a gente não conseguiu fazer isso, se alguém quiser levar a gente num shopping, Claro. numa universidade, a gente faz
esse Numa bate-papo cidade, tão, levar Manaus, tão pô. legal Quem pra sabe? Manaus. É isso aí. A gente faz Maior prazer, cara. onde nos chamarem, é Uma só entrar em fazenda. contato. A gente vai ter o apoio da No Shake Night, WRV qualquer também. A WRV que Boa. está com a gente nesse podcast, nesse papo aqui. Foi bom pra você, Foi muito Bismarck? legal, Foi cara. muito legal, Bom. né? Pra mim é um privilégio, um prazer ter o Sorato e o Marquinho aqui no primeiro podcast nosso. E sexta-feira você sempre estará aqui, Bismarck? Você é um cara que viaja muito, me preocupa. Não, eu Bote na espero sua agenda, toda sexta-feira. sexta-feira estarmos aqui, eu, você e o Emerson. E Boa. muito bacana o papo, descontraído. A gente soube de histórias que ele já foi boiadeiro. Incrível, né, cara? Assim, eu nunca, depois de 40 anos, eu vim descobrir que o cara laçava boi, rei do gado. o rei do gado de Rei do Arara. gado? Quem dera. Muito legal. Soratinho, prazer, viu, cara? Pô, muito obrigado, prazer cara. É meu, cara. Você sabe que você é o primeiro exatamente por isso, porque como é uma resenha, a gente precisa ter amigos. Bismarck tem muitos amigos. Isso aqui é a cabeça do Bismarck. É como se a gente fazia lá o Eu Quero Bis, Isso. só que hoje é um papo muito mais aberto. Eu falei, pô, cara, a gente tem que levar... O Bismarck tem grandes amigos na bola, mas ele com certeza tem você assim como... É praticamente você o Bismarck e ele é o Sorato, entendeu? Não, e assim, tem coisas que assim, a Quem é gente... Chitãozinho, quem é Chororó? É, isso aí. Marquem ao Sorato. Até hoje eu não sei quem é Chitãozinho. Quem é Chitãozinho. Nem Não, eu. mas tem coisa assim, a gente, sei lá, né, passou de amigo. Eu não né? sabia que é Santo Queijo, né? A gente é irmão. Então, assim, às vezes a gente fica sem tempo, sem se falar, sem se ver, mas quando a gente se encontra, parece que a gente Foi se ontem. encontrou lá em... É isso aí, cara. Nosso relacionamento lá de 88, André de morria de 89. ciúme da gente. Por que será? Mas assim, é um prazer, tá? O primeiro, pô, cara, eu que agradeço aí, pra mim é um prazer. Cara, eu não... Eu Já é sou, de casa, Eu né? sou Você é de parte casa. aqui, meu, eu sou, cara. É então, você assim, e o Melo. Ele e o Melo estão sempre aí. Ele e o Melo estão sempre aí. Rapaziada, a resenha começa aqui. A gente vai estar sempre às sextas-feiras. A logomarca nossa Tá faltando são a duas cerveja. canecas de cerveja. Qual é o nome do menino lá do Caxambi? Ô Marcelão! Marcelo Novaes. Alô, Se quiser Marcelo! patrocinar a gente. Vamos fazer uma visita. Vamos. E esperamos patrocinadores, né, Fábio? Claro, a gente tá aberto aqui, pô, pra receber. Tá, a mesa tá limpa, só tem esse pirulito aí grandão. Tem o Kid Bengala aqui. O Kid Bengala, as águas sem patrocínio, entendeu? E nós aqui, feinho, até o adoçante tá de costa ali pra não fazer propaganda, mas nós Faz estamos a aqui. força, né? Faz a força. Faz a força. Bismarck, então se despeça, por favor. Peça ao pessoal pra curtir, compartilhar. Que não é coisa Curtem, daqui negócio. compartilhem, avisem pros amigos que toda semana estaremos aqui Com o AVCast. com convidados falando de tudo. Falando da vida, falando de carreira. Pode trazer alguém da música, alguém ator, do atriz, Exatamente. qualquer um nós Imagina uma vamos trazer resenha aqui. com o Bruno Mazeu aqui, que não seria Pô, legal. Seria Porra. legal, né? Um Marquinhos Palmeira, ou então trazer um... Porra, eu falei Cara, pro não é Emerson hoje, eu queria difícil, trazer não. o Dunga aqui, cara. Tinha uma vontade de entrevistar o Dunga, cara. Eu acho uma Imagina sacanagem trazer- aquela Copa de 90 em cima Imagina do trazer Dunga. o Zeca Pagodinho aqui. rapaz. Porra, sensacional, Imagina. cara. Sensacional. Pô, Vamos convidar trazer uns bastante caras gente. assim, trazer o Maurício do Botafogo pra saber se ele empurrou mesmo o Leonardo ou não. Botar ele na Aquele parede. cabelo é dele É mesmo. dele mesmo, é improvisado. Trazer umas figuraças aqui, né? O Fred, que tá terminando de jogar Verdade, bola, perguntar ele se ele tá verdade. nervoso agora sempre. Pois é. Porra, o cara tá nervoso, rapaz. Briga com todo Mas mundo. pode trazer o Jorge Pelingeiro. pra saber se a Porra! indumentária é Só dele, se for agora. a indumentária é dele ou não é. Se é ou não é. Ele e o Jota Santiago numa mesma entrevista, seria fantástico. Não pode inventar, Não, né? pode inventar. Ele desliga o desligar o ar. ar-condicionado. Desliga o ar, que vai mexer o copinho, hein? É melhor a gente encerrar, hein? Senão vai dar ele, hein? Bizinho, abraço. E Soratinho, Mas também quero tem ver. Marquinhos. Umas mulheres também. Porque Claro, a Vanessa Rich, Isso, chamar a rapaziada aí. Entrevistar a Viviane Araújo. Viviane Araújo. Teria muita vontade de entrevistar a Viviane Araújo. Não, trazer Fátima Bernardes. Também. Aí Imagina. você vai mexer com o meu ego. E em casa também, né? Você pode apanhar em casa quando chegar. Fernando Abreu. Aí a gente, não, deixa eu mudar. Vai trazer uma outra pessoa para entrevistar. Meus amigos, grande abraço. A gente se vê por aí. Sexta-feira que... E olha, só avisando que no AVCast a gente vai ter os cortes. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta.
o papo de hoje com o Sorato, os melhores momentos. Eu tenho os A cortes. gente vai ter uns cortezinhos. E hoje tem news, né? E hoje tem news à noite, a gente vai estar... Sorteio de um ingresso. Um ingresso, a gente vai sortear. Marco Romano, confirmado, né? Confirmado. Confirmado pro jogo de amanhã, Vasco e CSA. Ele tirou o meu ingresso pra sortear pro É mesmo? Ele quer fazer jabá. Ainda não tá patrocinado, cara. Então faz o jabá, faz. O pessoal de todo o Brasil que está acompanhando a gente, Vascaíno ajuda Vascaíno, como o Flávio fala. Então, o nosso site é www.barreirafc.com.br. Dá uma moral lá pra gente. Boa. Aqui é Vasco sempre. Boa. Aqui é, mas a gente vai tentar. Aqui, Flávio, aqui. Não, a gente no coração aqui vai é. falar de tudo, Vamos falar de inclusive do tudo. Vasco. Vamos falar de tudo. Eu quero trazer alguém do esporte olímpico aqui também. É um negócio diferente, né? Clodoaldo Silva. Pode ajudar nisso, hein, Soratinho? Pode ajudar nisso, Tem hein? um cara bom que tem um projeto lá na Vila Olímpica, o Arnaldo de Oliveira, medalhista olímpico. Clodoaldo Bom. também tá com a prefeitura também, Clodoaldo Silva. Do É Paraná. isso. Bom, o problema do também, Clodoaldo é que às vezes ele marca e não vai, né? Mas tudo bem. Grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Fechou?